A irmã de Almen jamais imaginaria que ela apenas queria me mandar para a prisão para aprender as regras. Isso faria com que aquele irmão que a idolatrava nunca mais voltasse. Eu me tornei uma casca sem alma. Não a seguiria mais e não esperaria mais pelo seu cuidado. Mas, neste momento, ela se arrependeu. Com os olhos vermelhos, pediu para eu sorrir para ela novamente, mas eu apenas fiquei ali, friamente, chamando-a de senhorita Gu. O portão de ferro se abriu e a luz do sol que me foi concedida inundou o meu rosto. 5 anos de vida na prisão me tornaram insensível. As roupas daquela época agora pendem sobre mim como um saco de estopa vazio. Arrastando minha perna direita aleijada, eu cambaleei para fora. À beira da estrada, um Bentley preto discreto e luxuoso estacionava silenciosamente. A janela do carro baixou lentamente, revelando o rosto frio e glacial de Gu Qingdan. Ela olhou friamente para minha perna, um sorriso cruel curvando seus lábios. Você ficou preso por 5 anos, mas suas habilidades de fingimento não diminuíram nem um pouco. Essas palavras eram como uma faca afiada, atingindo minha garganta inesperadamente. Eu queria discutir, mas não conseguia emitir nenhum som. Desde que fui adotado pela família Gu, aos 5 anos de idade, como um cachorro abanando o rabo, tentei agradar Gu Qingdan com todo o meu coração, mas ele, por causa daquele irmão sem laços de sangue, testemunhou falsamente, confirmando meu crime de tentativa de homicídio. 5 anos se passaram e seu desgosto por mim não diminuiu nem um pouco. Forcei a acidez no meu coração. Fingi não ver Gu Qingdan e continuei andando. A expressão de Gu Qingdan ficou rígida, obviamente não esperando ser ignorado por mim. Em sua mente, eu sempre fui aquele que o seguia por toda parte. Ele chegava em casa e eu tirava seus sapatos online. Ele estava cansado e eu massageava seus ombros proativamente. Ele tinha insônia. Então eu cozinhava tigelas e mais tigelas de sopa calmante. Nesses 3 anos, sua doença estomacal melhorou. Ele estava muito ocupado no trabalho e não tinha tempo para comer em casa, então eu carregava uma lancheira térmica, esperando por ele na entrada da empresa, faça chuva ou faça sol. Mas desde que fui preso injustamente, ele começou a sofrer de dor de estômago novamente com frequência. Então, hoje, ao saber que eu seria libertado da prisão, Gu Qingdan estava realmente um pouco feliz. Ele até adiou uma conferência multinacional para vir me buscar. Ele pensou que veria. Eu imaginei seus corações se enchendo de alegria e prontos para me ouvir lamentar as injustiças que sofri ao longo dos anos. A única coisa que eu não esperava era enfrentar sua indiferença e desprezo, e a adoração segue em meus olhos. Há muito havia desaparecido completamente, restando apenas alienação. Essa sensação de estranheza o deixou com um vazio no coração. Ele apertou o volante de forma irritada, e seu tom de voz se tornou áspero e impensado. Entre no carro. Assim que as palavras saíram, ele percebeu que o tom era muito duro, e a irritação ciumenta de Gu Qingdan amoleceu um pouco seu tom. Papai e mamãe sabem que você está saindo hoje e prepararam um banquete de boas-vindas especialmente para você, papai e mamãe. Que palavras estranhas. Nos dias no orfanato, eu ansiava por ter uma família completa dia e noite. Esperei 15 anos inteiros para finalmente realizar meu desejo, apenas para descobrir que eu sempre seria o estranho, e a pessoa amada era Gual. O falso jovem mestre que eles criaram desde pequeno. Aquele casal nunca foi meus pais, eles eram apenas os pais de Gu Qingdan e Gual. Nos 3 anos que passei naquela casa, aprendi sobre palavras frias e olhares de desprezo, tornando-me desagradável. Por que se humilhar agora? Meus passos são lentos, mas nunca param. A atitude indiferente feriu os olhos de Gu Qingdan, e uma raiva inexplicável surgiu em seu coração. Ele abriu a porta do carro e agarrou meu pulso. Você já aprontou o suficiente. Meus pés perderam o equilíbrio, e eu caí pesadamente no chão. A dor excruciante na perna quebrada fez meu rosto empalidecer, e Gu Qingdan ficou furioso. Fingindo estar doente para encenar um show de autopiedade? Não se esqueça, foi você quem empurrou Bei Shen para baixo das escadas, deixando-o em estado vegetativo. Você ainda quer incriminar Ao? Você passou 5 anos na prisão e ainda não se arrependeu. Parece que a reabilitação não foi completa o suficiente. Enquanto falava, ele me puxou do chão, e Gu Qingdan falou irritado. Não pense que passar 5 anos na prisão vai apagar tudo. Enquanto Bei Shen não acordar, seu crime não estará terminado. Além disso, peça desculpas adequadamente primeiro, entre no carro. Não me force a repetir uma segunda vez, ouvindo essas palavras. Só sinto pena. Eu expliquei que não fui eu quem empurrou Bei Shen, foi uma armação de Gual, mas ninguém acreditou em mim.
Todos eles escolheram ficar do lado de Gual, embora eu fosse o filho biológico da família Gu, com laços de sangue, mas toda a família só acreditava na versão de Gual. Eu sou realmente culpado, culpado por não ter voltado para casa, por ansiar por um afeto familiar que não me pertencia. Eu queria ir para longe e nunca mais aparecer diante deles para incomodá-los, mas por que Gukinga não queria isso? Silenciosamente me libertei de sua mão, dei um passo para trás e me distanciei. Meu distanciamento intencional fez Gukingan se sentir sufocado, e sua mente involuntariamente se lembrou de como eu costumava bajulá-lo como um cachorrinho. Ela reprimiu sua raiva e tentou suavizar seu tom. Volte para casa comigo. Eu assobiei, com uma expressão indiferente. Como se não quisesse olhar muito para ela. Essa aparência meio morta deixou Gukingan furiosa. 5 anos na prisão, não aprendi nada mais, mas meu temperamento melhorou muito. Ela estava prestes a explodir quando uma voz doce veio de seu ouvido. Xiao Bei. Todo o meu corpo ficou rígido e meu coração entorpecido se contraiu instantaneamente, mesmo que eu não a ouvisse há 5 anos. Eu imediatamente reconheci o dono desta voz. Minha amiga de infância, Xiao Han, apareceu em um vestido longo. A voz doce da mulher soou em meu ouvido. Xiao Bei, parabéns por recuperar sua liberdade. Se essas palavras fossem ditas por outra pessoa, eu certamente agradeceria educadamente, mas quando saíram da boca de Xiao Han, parecia particularmente estridente. Xiao Han, o advogado mais confiável da minha infância. O primeiro caso que ela assumiu depois de se formar foi como advogada de defesa de Gual, me condenando no tribunal. Antes do julgamento, ela me disse, Gual foi mimado desde a infância. Ele não consegue suportar as dificuldades da prisão. Você pode assumir a culpa por ele? Gual não consegue suportar. Eu deveria suportar? Só porque estou acostumado a sofrer, devo arcar com acusações infundadas por Gual. Mandar o jovem mestre da família Gu para a prisão tornou Xiao Han famoso em Jianshen. Há 5 anos, ela ainda era um pouco imatura. Agora ela é uma advogada de ouro famosa em Jianshen, exalando um temperamento de elite. Crescemos juntos no quintal da família Gu. Não somos irmãos de sangue, mas somos mais próximos do que irmãos de sangue. Se outras crianças o intimidassem, eu revidaria com força. Ele uma vez me prometeu solenemente que me protegeria no futuro, que estudaria direito. Para me tornar um advogado, quem ousar me machucar, eu o mandarei para a prisão. Mas mais tarde, diante das inúmeras humilhações de Gual, meu pequeno coração só dizia, Xiao Bei, você é muito sensível, Gual não é esse tipo de pessoa. Depois de me bater, ele também protegeu pessoalmente a pessoa que me machucou e me mandou pessoalmente para a prisão. O ar ficou em silêncio por um tempo, e o sorriso no rosto de Xiao Han gradualmente ficou rígido. Ele se forçou a sorrir e estendeu a mão para mim. Xiao Bei, eu vim te buscar. Antes que as palavras caíssem, de repente virei a cabeça para olhar para Gu Qingai. Não vamos para casa? Vamos. Eu sabia que não poderia escapar. Xiao Han costumava ser a pessoa mais próxima e confiável para mim, mas agora se tornou a pessoa que mais odeio e não quero enfrentar. Em vez de encarar Xiao Han, eu preferiria escolher Gu Qindan como segunda opção, pelo menos ele deixou sua posição clara desde o início. No primeiro dia em que entrei na família Gu, ele me avisou com um rosto frio, mesmo que você tenha laços de sangue comigo. Meu único irmão é Gual. É melhor você se comportar, se eu descobrir que você está intimidando ele. Eu nunca vou te deixar em paz. Ele não me deu esperança, então eu não ficaria tão desapontado. Na frente dele, meu trauma psicológico pode ser minimizado, é melhor do que ser completamente ferido pela pessoa mais próxima. A prisão me ensinou uma lição: quando você não tem poder, influência ou apoio, a única maneira de sobreviver é encontrar maneiras de minimizar os danos. Então, quando alguém quer me dar uma lição, e me dá a opção entre um braço quebrado e um tapa na cara, eu escolho o tapa. Quando tenho que escolher entre ser espancado e me ajoelhar, eu escolho me ajoelhar. Quando tenho que escolher entre beber água do vaso sanitário e latir como um cachorro, eu escolho latir como um cachorro. Eu também lutei desesperadamente, mas quanto mais eu lutava, pior era a surra. Para sobreviver, eu abandonei minha dignidade e deixei que as pessoas me manipulassem. Veja, mesmo sendo jogado em um grupo de criminosos cruéis, sobrevivi confiando na minha capacidade de buscar vantagens e evitar danos, e caminhei em direção à frieza sombria de Gu Qindan. Quando cruzei com Xiao Han, permaneci inexpressivo, nem sequer me dei ao trabalho de lhe dar um olhar.
A camiseta larga roçou a ponta de seus dedos. Aquela sensação vazia não parecia ser usada por uma pessoa, mas sim colocada em um cabide. A mão de Xiaohan congelou no ar. Naquele instante o ar ao redor pareceu se solidificar, restando apenas aquela sensação fria e vazia. Dor e solidão brilharam em seus olhos. Seu coração foi apertado com força por uma mão invisível, cada batida acompanhada de uma dor surda. Antes, meus olhos sempre a seguiam. No final da minha infância, com confiança e dependência, nós nos apoiamos mutuamente para crescer no orfanato. Sempre que ela gritava que irmão, eu respondia com um sorriso. Com o passar do tempo, agora estou entrando em uma jaula e sou mesquinho até mesmo com um olhar. Os lábios de Xiaohan tremeram ligeiramente, querendo falar, mas descobriu que sua garganta parecia estar bloqueada por alguma coisa. Entrando no carro, sentei-me no banco de trás e vi o homem refletido no espelho retrovisor. Mais maduro do que há 5 anos, ele sorria brilhantemente, parecendo um jovem mestre de família rica que foi criado com cuidado. Aquele rosto feliz parecia zombar da nossa miséria. Outras pessoas pensam que podem encarar tudo despreocupadamente, mas vê-lo com os próprios olhos ainda fará com que sintamos tristeza pela injustiça. Retirei meu olhar, mas inadvertidamente toquei na sacola ao meu lado, que continha um terno preto de alta costura. Só essas decorações já mostram um valor inestimável. Meus dedos inconscientemente friccionam o jeans áspero. Tudo dentro do carro me lembra que estou fora de lugar aqui. Olho pela janela do carro, a paisagem recua rapidamente. Enquanto dirige, Gu Qingdan não se esquece de me avisar, pai e mãe sentiram muito a sua falta nesses 5 anos. Eles choraram todos os dias por você. Até os cabelos ficaram brancos de preocupação. Volte e guarde suas artimanhas. Não quero mais ver você enganando Gual. Não faça nada que dificulte a vida de papai e mamãe. Contanto que você se comporte, a família Gu não vai te prejudicar. As palavras caem, mas não há resposta por um longo tempo. Gu Qingdan franziu a testa, insatisfeito. Olhando para mim pelo espelho retrovisor, Gu Xianbei, estou falando com você. Você está ouvindo? Finalmente me viro para Gu Qingdan e digo a frase mais longa desde que saí da prisão. De acordo com o artigo 48 da Lei Penitenciária, os presos podem visitar parentes ou responsáveis uma vez por mês. O tempo é de meia hora a 1 hora. Fiquei lá dentro por 5 anos, 60 meses. Eu deveria ter tido 60 oportunidades de visita, mas nunca vi uma. Já que você diz que papai e mamãe sentem muito a minha falta. Por que eles não puderam tirar nem meia hora para me ver? Estavam muito ocupados? Meu tom é calmo, mas cada palavra é como uma faca, atingindo diretamente suas mentiras. O pânico e a culpa brilham nos olhos de Gu Qingdan. As palavras que ele originalmente queria continuar a argumentar ficam presas na garganta. Inconscientemente, ele evita meu olhar calmo, mas penetrante, e suas mãos apertam o volante involuntariamente. Não é porque você é muito difícil de controlar? Papai e mamãe não foram te visitar na esperança de que você pudesse mudar seus maus hábitos. É para o seu próprio bem. Que belo para o meu próprio bem. Para o meu próprio bem é me deixar assumir a culpa por Gual. Sofri todos os tipos de tormentos na prisão. Eu realmente não mereço esse tipo de bem. Só me sinto entediado. Não olho mais para Gu Qingdan e continuo olhando para fora da janela. Logo, o carro entra na garagem da vila da família Gu. Gu Qingdan pega a sacola do banco de trás com uma expressão relaxada. Ele se vira e sai apressado. Depois de alguns passos, ele parece se lembrar repentinamente que eu ainda estou lá. Seu corpo congela. Quando ele se vira, o constrangimento em seu rosto não desapareceu. Volte e troque de roupa adequada para encontrar o advogado. Depois de dizer isso, ele se foi sem olhar para trás. 10 vezes 5 anos. Esta casa ainda é estranha para mim. Nunca senti um pingo de calor aqui. A vida aqui é ainda pior do que em um orfanato. No orfanato, eu não morava em um quarto individual, mas era um dormitório coletivo ensolarado. Quando o sol nasceu, a luz do sol encheu todo o dormitório, excepcionalmente aconchegante. Naquela época, eu gostava especialmente do cheiro de cobertores secos ao sol. Isso me dava uma sensação de calor familiar. Só quando realmente voltei para casa, percebi que meu quarto não era o frescor de um lugar ensolarado, mas sim o cheiro úmido e mofado que a luz do sol não alcançava. Abri a porta. O pequeno quarto não tinha janelas. Cheio de coisas, o único móvel em todo o quarto era uma cama dobrável de solteiro e uma escrivaninha velha. Este depósito, fresco no inverno e quente no verão, foi meu quarto por 3 anos inteiros enquanto morei na casa dos Gu. Gu Qingdan disse para eu usar um traje adequado. Mas eu nunca tive um traje.
Só tenho um uniforme de ensino médio para todas as estações. Até mesmo essa camiseta e jeans que estou vestindo. Eu ganhei dinheiro trabalhando nas férias e comprei em uma loja online. As duas peças juntas custaram 39,9. Lembro-me de quando vesti essa roupa nova com entusiasmo e pedi a opinião de Gu Qinggan. Ela disse mal-humorada: "Que tipo de coisa você está vestindo? Não pode aprender com Gual e se vestir de forma mais elegante. Tire isso e jogue fora. Não use isso e envergonhe a família Gu." A elegância de Gual foi construída com dinheiro e recursos. Em contraste, eu não tenho nada. A família Gu não me dá amor, nem me dá dinheiro, mas ainda me culpa por não ser elegante o suficiente. Até agora, eu não entendo por que eles me trouxeram de volta. Nesta família, eu sou apenas um acessório. Para destacar o quão excelente é Gual, o falso jovem mestre. Antes, eu ficava com o coração partido por causa da injustiça deles, mas agora estou entorpecido. Ainda é este depósito. As únicas roupas que posso trocar são aquele uniforme amarelado do ensino médio. 5 anos atrás, recebi as cartas de admissão da Universidade Tsinghua e da Universidade de Pequim, as melhores universidades do país. A família Gu apenas deu uma grande festa de formatura para Gual. Essa festa convidou todas as celebridades da cidade de Aishin. Gual, de 18 anos, vestia um terno de alta costura de 1 milhão. Empinado no meio do casal Gu, enquanto eu vestia roupas esfarrapadas e fui levado pela polícia sob os olhos do público. Usei 5 anos de vida na prisão para trocar pelo tempo de universidade que deveria ser meu. 5 minutos depois, eu estava usando o uniforme escolar e caminhando em direção ao salão de banquetes. Os empregados que passavam olhavam para mim. Quem é essa pessoa? Como ele veio usando o uniforme do ensino médio? Deve ser um garçom do hotel, parecendo um estudante trabalhando nas férias de verão. Não é? O senhor e a senhora são muito bons para o jovem mestre. Até o chefe do hotel Shenxi foi convidado. Uma empregada passou por mim e me lembrou especialmente: o banquete vai começar em breve, certo? Vá trocar pelo uniforme unificado. Hoje todos que vieram são pessoas importantes de Jianshen. Não seja descuidado com o serviço. Eu fiquei parado, de repente perdi a coragem de ir à festa. Gu Qinggan apenas disse que meus pais estavam me dando as boas-vindas, mas não mencionou que também havia convidado estranhos. Nosso primeiro encontro não foi algo glorioso. Por que fazer um grande alarde? Naquela época, fui levado pela polícia na frente das celebridades de Jianshen, e agora devo, na frente dessas pessoas da alta sociedade, celebrar ruidosamente meu retorno para casa após ter sido um ex-presidiário? Que tipo de cerimônia de boas-vindas é essa? Claramente para anunciar minha desgraça ao mundo. Nem mesmo me deixando um pingo de dignidade. Uma mistura de tristeza e raiva surgiu em meu coração, e me virei para ir embora. Mas me deparei com Gu Qinggan vindo em minha direção. Ele viu minhas roupas e seus olhos instantaneamente se encheram de aversão. Ele caminhou rapidamente até mim e repreendeu furiosamente: "Eu não te disse para trocar de roupa? Por que você veio vestido assim? Você não sabe que ocasião é hoje?" Eu estava prestes a explicar quando ele me interrompeu: "Você já me mostrou uma cara feia no nosso primeiro encontro. E agora você quer vender sua miséria em público para ganhar simpatia? Sua atitude de que a família Gu está em dívida com você é tão desprezível como sempre. Simplesmente incurável." Dizendo isso, ele estendeu a mão para me agarrar. "Volte e troque de roupa. Não se exponha aqui." Desviei-me para o lado. Gu Qinggan não conseguiu me agarrar. E ficou ainda mais furioso. "Você ainda ousa se esquivar?" Levantei os olhos para olhá-lo. Seus olhos pareciam estar olhando para um inimigo. Esse tipo de olhar de desgosto e impaciência, eu suportei na família Gu por 3 anos inteiros. Cada vez que nossos olhos se encontravam, era como ser dilacerado por uma grande mão invisível. Lágrimas de angústia rodopiavam em meus olhos, mas só consegui uma frase. De hipocrisia. Talvez eu estivesse acostumado com esse tipo de olhar, ou talvez os 5 anos de prisão tivessem apagado minha autoestima. Agora, ao encontrar seu olhar cheio de aversão novamente, meu coração não sentia nenhuma onda. Seus gostos e desgostos não podiam mais despertar a menor onda em meu coração. Levantei a cabeça para olhar para Gu Qinggan, com uma expressão calma. Mas meus olhos revelavam uma postura de nem humilde nem arrogante. "Eu não tenho um smoking." Ao ouvir isso, ele me caluniou ainda mais descaradamente. Agora eu só me sinto impotente, e não quero mais gastar palavras. Então disse friamente: "Eu não tenho dinheiro." Gu Qinggan estava furioso, e a raiva em seu peito era imparável.
Nos 3 anos em que você esteve em casa, você não se preocupou com comida ou roupa. E o departamento financeiro da empresa ainda depositava 500 mil yuans em seu cartão todos os meses, totalizando 18 milhões em 3 anos. Isso não é suficiente para você comprar algumas roupas decentes? Você está deliberadamente vestindo roupas de camelô, não é só para dizer aos estranhos que a família Gu te maltratou? Você não pode ser tão egoísta, você já fez escândalo, e já foi compensado pelo que devia. Já chega! Eu sabia que seria assim, não importa o que eu dissesse. Tudo o que recebi foram quantias insignificantes. Fico olhando fixamente para elas, sem saber por quê. Ao encontrar meus olhos claros, Gu Qingdan pareceu um pouco culpado por um instante. Por que você está me olhando assim? Eu não disse nada de errado. Ele não tem culpa. Pensei sarcasticamente. Eu não queria causar problemas, mas o rosto agressivo de Gu Qingdan despertou minha malícia. Pelo canto do olho, vi alguém vindo em nossa direção. Já que é para causar problemas, que seja em grande estilo. Já perdi toda a dignidade. Não me importo com nada. Só não sei se Gu Qingdan, uma pessoa que se importa tanto com a reputação, será capaz de suportar ser humilhado em público. Nunca recebi dinheiro da tesouraria da empresa. Sem falar em 500 mil, nem 50 reais. Senhorita Gu, se quer me acusar injustamente, deveria arrumar uma desculpa melhor. O olhar de Gu Qingdan ficou ainda mais repugnante. Você realmente não vai admitir até ver o caixão. Gu Xianbei, você me forçou a isso. Não me culpe por não te dar uma chance. Dizendo isso, ele pegou o celular e discou para o departamento financeiro da empresa. Você pode verificar quanto dinheiro a empresa depositou no cartão de Gu Xianbei todos os meses? Uma voz hesitante veio do fone. Se for o caso do jovem mestre Gu, não precisa verificar. Gu Qingdan perguntou insatisfeito. O que quer dizer? É que o departamento financeiro da empresa nunca depositou dinheiro no cartão do jovem mestre Gu. O que você está dizendo? Gu Qingdan simplesmente não conseguia acreditar no que ouvia. Mesmo que eu não seja bem-vindo, ainda sou um membro da família Gu. Como é possível que eu não tenha nenhuma mesada? Ele se lembrava que na noite em que fui trazido de volta, ele e seus pais discutiram no escritório sobre quanto dinheiro me dariam. Para não parecer favoritismo, minha mesada era a mesma de Gual. Eram 500 mil por mês. Ele não podia estar errado. Eu não dei as instruções? Presidente, o senhor não sabe? A senhora disse que o jovem mestre veio de um orfanato. Sua visão é limitada e ele só tem amigos aproveitadores. De repente, dar a ele 500 mil de mesada. Tem medo de que ele se corrompa. O jovem mestre Gu era um estudante do ensino médio na época e tinha tudo o que precisava na família Gu. Ele também não precisava gastar dinheiro, então a mesada foi dispensada. Ao ouvir essas palavras, Gu Qingdan sentiu sua cabeça zumbir. A mesada foi dispensada, ou seja, nos 3 anos em que estive na família Gu, não recebi um centavo sequer. Certo. A senhora ainda aumentou a mesada do jovem mestre Gu ao de 500 mil para 1 milhão por mês. Dizendo que o jovem mestre Gu Xianbei voltou, preocupada que o jovem mestre Gual ficasse triste, os 50 mil a mais por mês. Considerando que é um bom presidente, você deve saber, mas também é uma família nobre que conta. Centenas de milhares, milhões de mesada por mês são normais. Eles nunca ouviram falar de qual jovem rico não consegue tirar um centavo sequer. Isso em todo o círculo social. É único. Não é à toa que me visto tão mal, nem tenho um vestido decente. Mesmo que não tenha sido criado ao lado, afinal é carne e osso da família Gu. Não dar um centavo ao filho biológico, mas dar 1 milhão por mês ao filho adotivo. Esse tipo de coisa é inacreditável no círculo das famílias nobres. Os convidados cochicham. Gu Qingdan fica furioso e com o rosto vermelho. Ele não acredita que essa vergonha aconteceria na família Gu. Questionou, mesmo que o departamento financeiro não tenha te dado dinheiro. Papai e mamãe com certeza te dariam mesada, certo? Mostro escárnio, meu olhar varre Gu pai e Gu mãe na multidão. Falo levemente, o senhor e a senhora Gu me deram mesada? Você pode perguntar a eles pessoalmente. Afinal, você também não acredita no que eu digo. Os corpos de Gu pai e Gu mãe endurecem repentinamente, envergonhados demais para me encarar. Gu Qingdan olha para ele seriamente. Papai, mamãe, vocês com certeza deram mesada para ele, certo? O olhar de Gu pai se esquiva. Eu pensei que vocês dariam para ele, então eu. Os olhos de Gu mãe mostram um pouco de remorso. Xiao Bei, por que você não disse antes que estava sem dinheiro? Se você tivesse me contado antes,
Eu com certeza teria te dado dinheiro. A culpa é toda minha, por não ter percebido antes. E ter te feito sofrer. Mas você tem que acreditar, mamãe trata você e Au da mesma forma. Eu o observo com um sorriso irônico. Sob meu olhar, Gu-mãe abaixa os olhos constrangida. Eu rio friamente. Eu só descobri hoje que sou a mãe biológica, que proibiu o departamento financeiro de me dar dinheiro. Uma família nobre, roupas e adornos são de primeira qualidade. Um par de meias custa algumas centenas de yuans. Ele não perceberia que seu próprio filho biológico, da cabeça aos pés, somando tudo, não passa de 100 yuans. Ele não é que não veja, ele apenas não se importa. O pedido de desculpas nada mais é do que uma farsa na frente de estranhos. Ainda bem que eu percebi isso há muito tempo. O semblante feio dessa família ainda dilacera meu coração, testemunhando minhas desculpas à mãe, postas diante de todos nós, fazendo a face da família se perder completamente. Aquele pouco de remorso que Gu Qingdan tinha sentido desapareceu instantaneamente. Ele repreendeu friamente. Você tem uma boca, não sabe falar? Não somos adivinhos para saber o que se passa na sua cabeça. Quem sabe o que você está pensando? Se tivesse falado antes, não teríamos te deixado sem dinheiro. Eu falei, minha voz era baixa, mas transparecia calma, só que vocês não deram importância. Gu Qingdan franziu a testa, prestes a negar, quando uma lembrança surgiu em sua mente. Era uma tarde, os 4 membros da família estavam sentados no sofá, conversando e rindo. Eu me aproximei hesitante, segurando firmemente um canto da roupa, com o rosto corado. Engasguei por um bom tempo antes de dizer em voz baixa, pai, mãe, vocês poderiam me dar 5.000 de mensalidade? Com um estalo, Gual jogou o tablet que tinha nas mãos na mesa de centro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você só pensa em dinheiro? Você só voltou para essa casa para pedir dinheiro? Se a família Gu não tivesse dinheiro, você não voltaria, não é? Não sei por que papai e mamãe insistiram em te trazer de volta. Gual interrompeu friamente ao lado. Se não tem nada para fazer, estude mais. No primeiro teste do ensino médio, Au tirou o 10º lugar na escola inteira. Que lugar você tirou? Já chega, último lugar e ainda tem coragem de falar. Ele já tinha feito a contabilidade depositar 500.000 para mim todo mês. Eu ainda tentei abrir a boca e pedir 50 milhões. Gual nem tem tanto dinheiro, nem olha para o que merece. Eu fiquei parado ali, extremamente magoado. Mas eles só se sentiam irritados, nem tinham mais ânimo para ver as notícias de economia. Vendo-me parado ali, Gual repreendeu com descontentamento. Está plantado aí fazendo o quê? Volte para o seu quarto e estude direito. Virei-me e corri sem olhar para trás, ouvindo os pais Gu suspirarem ao mesmo tempo. Se ele fosse metade do que Au é atencioso. Minha voz trouxe os pensamentos de Gu Qingdan de volta à realidade. Seu coração foi dilacerado por meus sucessivos. Senhorita Gu, ela é minha irmã mais velha. Irmã de sangue, não uma tal de Senhorita Gu. Mas depois que saí da prisão, nem sequer quero te chamar de irmã. Gu Qingdan abaixou o olhar, com a mente. Não é como se você estivesse indo mal e tirando notas baixas. Você tem coragem de pedir dinheiro? Eu nem deveria te recompensar. Eu só dou risada. Não importa mais. Eu só observo ela nem sequer acredita em explicações. Gu Qingdan estava inexplicavelmente animada. Ela rangeu os dentes, assustada, e disse, se eu te dissesse algumas palavras, você não seria tão vulgar. Durante o ensino médio, minhas notas foram sempre as melhores da classe. Por quê? Na boca da senhorita Gu, elas se tornaram as piores? Vendo a expressão de descrença no rosto de Gu Qingdan, eu sorri friamente. No fundo, eu senti uma certa satisfação. É verdade. A senhorita Gu nem sabe em qual escola eu estudei e não conhece meu desempenho acadêmico. É compreensível. Gu Qingdan foi atingida por um raio, parada no local. Como se tivesse ouvido algo inacreditável. Sua voz estava cheia de descrença. Você não estudou na escola secundária afiliada de Jianda? A escola afiliada é a melhor escola secundária nobre de Jianshen. Gual se formou lá. Todas as famílias ricas e poderosas de Jianshen escolhem enviar seus filhos para esta escola secundária. Gu Qingdan presumiu que eu também estudei lá. Ela olhou atordoada para Gu Fu e Gu Mu, sua voz tremendo muito. Pai, mãe. Depois que Gu Xianbei voltou, vocês transferiram o registro escolar dela? O rosto de Gu Fu ficou vermelho. Ela abriu a boca, mas só conseguiu emitir alguns sons indistintos, como se tivesse perdido sangue. O passado desapareceu, é claro.
Os lábios de Gumo tremiam ligeiramente, seus olhos cheios de pânico e desamparo. Aquela maquiagem cuidadosamente feita não conseguia esconder a feiura em seu rosto. Os dois ficaram ali parados. O ar ao redor parecia ter se solidificado. O rosto de Gu Qingdan ficou pálido centímetro a centímetro. Seu conhecimento anterior sobre mim desabou como um prédio. Aqueles desprezos e desdéns que antes eram certos agora se transformaram em lâminas afiadas, apunhalando-a impiedosamente. Ela quase não conseguia encontrar sua própria voz. Sua garganta estava como se alguém a estivesse estrangulando, e os sons que ela emitia tremiam. Xiao Bei, em qual escola você estudou durante os 3 anos do ensino médio? Eu sorri friamente. Minha vida foi arruinada e ela só agora se lembra de se preocupar com meus estudos. Que irônico. Estudei muito por 10 anos. Só para mudar meu destino. Vendo meus esforços darem frutos, mas no final não consegui resistir ao poder. Uma frase casual da família Gu me deu um veredicto final e me jogou facilmente no 18º nível do inferno. Eu poderia ter tido um futuro brilhante, mas desde pequeno, minha origem familiar não se compara à dos outros. A única coisa que eu podia fazer era me esforçar mais do que o normal. Meu sonho era entrar na Qingbei. E então fazer mestrado e doutorado, me tornar um orientador e mudar o destino de pessoas que se esforçam como eu. Mas a realidade me deu um tapa forte. Eu não consegui me tornar a pessoa que idealizei, mas sim um prisioneiro desprezado pelo mundo. A mancha em mim ficará para sempre nos arquivos, afetando 3 gerações. Pensando nisso, aperto minhas mãos com força, minhas unhas cravando profundamente nas palmas, sem perceber. Escola número 1 de Jianshen, eu disse suavemente. Essas 4 palavras eram como uma pedra pesada, quase sufocando o pai Gu, a mãe Gu e Gu Qingdan. Por que a escola número 1 de Jianshen? É a escola de ensino médio com a maior nota de corte em toda Jianshen, um lugar onde gênios se reúnem. Ao contrário da escola dos ricos, uma escola nobre onde o dinheiro pode entrar, a escola número 1 de Jianshen só reconhece notas. Eu consegui manter o primeiro lugar na escola número 1 de Jianshen, onde os gênios abundam, ano após ano. Isso significa que sou o gênio dos gênios. Com minhas notas, entrar na Qingbei era uma certeza. Impossível. Mentira. Gu Qingdan ficou emocionado. A escola número 1 de Jianshen fica nos subúrbios, a mais de 30 quilômetros de casa. Naquela época, você pedalava uma bicicleta velha todos os dias. Ele parou de falar no meio da frase. Gu Qingdan de repente percebeu algo. Ele não conseguiu dizer o resto das palavras, vendo seu rosto ficando cada vez mais pálido. Um sorriso zombeteiro surgiu no canto da minha boca. Eu preferia andar de bicicleta do que ir para a escola com Gual. Porque nós não estávamos na mesma escola. Eu nunca tomo café da manhã com vocês porque a escola número 1 de Jianshen começa às 6 da manhã com o estudo matinal. Eu tenho que acordar às 4 da manhã para chegar à escola a tempo. Eu também não volto para casa na hora do almoço. Esse tempo não é suficiente para ir e voltar. Não tenho dinheiro para comer. Só posso beber mais água para aguentar até a noite. Quando finalmente volto para casa, vocês já comeram. Só posso comer restos e ainda tenho que ouvir vocês dizerem que tenho uma vida barata. Não come comida quente, só come o que sobra. Xiao Bei, me desculpe. Lágrimas escorriam do rosto da mãe Gu. Mamãe não sabia que você estava sofrendo tanto. É tudo culpa da mamãe. Eu olhei para ela calmamente. Você não tem nada para se desculpar comigo. Eu não cresci ao seu lado desde que era criança. Eu entendo que você não tem sentimentos por mim. Já me acostumei com essas coisas. Um pouco mais de sofrimento não me faz sofrer. Senhora Gu, não é? O choro da mãe Gu parou abruptamente. Xiao Bei, por favor, por sua mãe. Você é mais forte que Ao Ao, mais tolerante que Ao Ao. Em um orfanato como aquele, você consegue se cuidar muito bem. Mamãe acredita que você vai se acostumar na prisão também. Assuma a culpa por Ao Ao. As memórias de 5 anos de Shen Feng vieram à tona de repente. Mãe Gu cobriu o peito, como se fosse desmaiar no momento seguinte. Eu olhei friamente para sua figura vacilante, meu coração cheio de sarcasmo. O lugar onde Gu Ao me empurrou da escada tinha câmeras de segurança. Mas depois, Mãe Gu excluiu a filmagem que poderia provar minha inocência na primeira vez. Isso me levou a não conseguir me defender no tribunal. Chega, pare de ser sarcástico. Gu Qingdan interrompeu friamente. É nossa negligência termos te ignorado antes, mas você mesmo não tem nenhuma responsabilidade? Você tinha ciúmes de Ao Ao por ele estar melhor que você, e o intimidava de propósito. Você está nos retaliando dessa forma. Seu coração é sombrio,
Você não é amado. Você não procura a causa em si mesmo. Em vez disso, você nos culpa. Kingan, não fale assim com seu irmão mais novo. Mãe Gu soluçou. Mãe, você ainda está protegendo ele? Gu Kingan ficou emocionado. Ele está aproveitando nossa dívida para se tornar ainda mais rebelde. Caso contrário, ele não teria empurrado Bei Shen da escada, deixando-o em estado vegetativo. E ainda está pensando em Ao Ao. Nós o fizemos passar 5 anos na prisão. Ele está ressentido, e é por isso que causou tantos problemas na frente de tantos convidados. Ok, parem de falar. As pessoas da mansão Gu estão alarmadas. Xiao Bei, por que você não avisou antes de vir para casa? Se soubéssemos que você estava voltando, sua mãe e eu teríamos preparado um terno para você. Estou parado aqui. Vocês não sabiam que eu estava saindo da prisão hoje. Claro que não sabíamos. Se soubéssemos, papai teria mandado o motorista te buscar. Xiao Bei, como você voltou? Eu olhei friamente para Gu Kingan. Eu voltei no carro da senhorita Xiao. Por que ela disse que vocês prepararam uma festa de boas-vindas para mim? Festa de boas-vindas? Hoje não é o aniversário do jovem mestre da família Gu? O aniversário de Guao? Sim, o convite que recebi também dizia festa de aniversário. Quando se tornou a festa de boas-vindas dele? Nos fazer dar boas-vindas a um ex-presidiário? Não me diga que vocês estão brincando. As pessoas ao redor começaram a sussurrar, um traço de constrangimento brilhou no rosto de Gu Kingan, e ele gaguejou por um longo tempo sem conseguir dizer uma palavra. Eu rio por dentro, o palhaço sou eu, o pai e a mãe de Gu só se lembram que hoje é o aniversário de Guao. Como poderiam se lembrar que hoje também é o dia em que saio da prisão? Quanto ao banquete de boas-vindas na boca de Gu Kingan, é apenas para aproveitar a luz do banquete de aniversário de Guao, um travo amargo surgiu em meu coração. O que eu estou esperando? Não quero mais fingir com a família Gu, eu me viro para sair. De repente, uma sombra escura veio de frente, eu quis desviar. Mas a perna manca não consegue desviar, o enorme impacto me derrubou no chão, cotovelo e perna transmitiram uma dor excruciante. Eu cerrei as sobrancelhas, o rosto pálido ficou ainda mais lamentável, esperei suportar a dor aguda e levantei a cabeça. Vi o pai e a mãe de Gu protegendo Guao no meio. Você está bem? Machucou. Você se machucou? Você não olha por onde anda. A raiva em meu coração aumentou de repente. Apoiei-me no chão com as 2 mãos e mal consegui me levantar, mas cambaleei por causa da dor, cerrei os dentes. Olhei para Gu Kingan com ferocidade. A senhorita Gu realmente fala sem pensar, foi ela quem bateu em mim. Você me acusa sem distinguir o certo do errado. Como assim? Virou costume me acusar. Não precisa de nenhum custo para se decepcionar, dezenas de pares de olhos estão olhando, afinal, sou eu que não olho por onde ando. Ou é você, senhorita Gu, que não está olhando? Gu Kingan olhou apressadamente ao redor, e descobriu que os convidados presentes estavam olhando para ela com um olhar sutil. Esses nobres ricos podem me desprezar como um cidadão comum, mas uma boa educação não permite que eles confundam o certo com o errado. Alguém não aguentou e disse uma palavra justa. Foi a senhorita Guao quem bateu nela. Uma pessoa liderou, e os outros convidados concordaram com a cabeça. A expressão de Gu Kingan era feia, seu olhar era frio, ela acreditava que eu estava deliberadamente arruinando a festa de aniversário de Guao, fazendo com que toda a família Gu perdesse a face diante dos nobres de Jianshen. Em seus olhos, eu, este irmão mais novo, tenho uma mente estreita. Sou extremamente vingativo, até mesmo coisas como incriminar os outros eu consigo fazer, o que mais eu não seria capaz de fazer. Ela disse friamente de cima para baixo, mesmo que Ao tenha batido em você, foi sem querer. Você não podia ter desviado? Foi obviamente de propósito. Eu ouvi essas palavras. Senti meu couro cabeludo formigar, minha cabeça zumbiu, e eu quase perdi a razão. Não, eu até manco ao andar, não consigo nem ir mais rápido. Como eu poderia me esconder? Eu disse com os dentes cerrados. Certo. Quando eu saí da prisão, Gu Kingan não confiava em mim, achando que minha perna era realmente falsa. Já que eles gostam tanto de inverter a verdade, não preciso mais me preocupar com a reputação deles. Dizendo isso, eu levantei a manga da minha camisa em público, e vi a cor vermelha gritante no meu cotovelo contrastando fortemente com a pele pálida ao redor. Era chocante. Minhas palmas também não escaparam, e as áreas esfoladas ainda sangravam constantemente. Eu levantei meu braço para que todos pudessem ver claramente. Eu precisaria me machucar assim de propósito? Eu me machuquei por todo lado só para levar uma bronca da senhorita Gu?
Eu tenho algum tipo de fetiche especial? Minha voz estava embargada e meus olhos ficaram vermelhos de raiva, olhando para os arranhões chocantes na palma da minha mão e no braço. As pupilas de Gu Qingdan se contraíram e seu rosto queimava. Por um momento, ele não se atreveu a me encarar. A mãe de Gu exclamou e rapidamente soltou Guao, dando um passo à frente para me tocar. Xiao Bei, você está machucado. Dói? Enquanto falava, ela soprava meus ferimentos, parecendo realmente angustiada. Neste momento, Guao finalmente falou em uma voz grave. Gu Xianbei, me desculpe. Foi porque minha irmã comprou um vestido de alta costura para mim. Não sei por que ele foi danificado, então eu estava tão ansiosa que acidentalmente esbarrei em você. Ela pediu desculpas. Mas ela parecia como se eu a tivesse intimidado. Durante todos esses anos na família Gu, cada vez que eu era intimidado, Guao sempre fazia essa cara de vítima. 5 anos se passaram e ela não mudou nada. Você está dizendo que só porque é assim, você pode me incriminar à vontade? Minha expressão estava fria como gelo e meu corpo inteiro estava frio até os ossos. Parecia que ela estava assustada com minha postura agressiva. Guao parecia querer se esconder atrás da família Gu. A mãe de Gu suspirou impotente. Você realmente entendeu mal ao. Hoje é o aniversário dela. Diga a ela desculpe. Diga feliz aniversário e vamos esquecer isso. Eu estava perdido. Este tipo de coisa não está acontecendo pela primeira vez. A senhora Gu realmente não sabe se eu a entendi mal? Preciso lembrar a senhora Gu sobre 5 anos atrás? O rosto da mãe de Gu ficou pálido. Ela disse com remorso, não diga mais nada. Eu dei uma risada fria. Minha risada era incrivelmente estridente. Minha própria mãe ainda era a mesma de 5 anos atrás, entre mim e Guao. Escolhendo o último sem hesitar, ela não suportava ver Guao sofrer nem um pouco, mas podia ser cruel o suficiente para me fazer sofrer todo tipo de injustiça e sofrimento. De repente, achei que roubar não valia a pena. Guao estava vestindo roupas de alta costura, parecendo alto e bonito sob as luzes. No entanto, faltava um pedaço grande na gola, obviamente arrancado por alguém. A palma da mão estava firmemente cerrada. Meu corpo tremia ligeiramente de raiva. Então a senhorita Gu acha que eu danifiquei as roupas do seu irmão de propósito? Eu retruquei friamente. Você foi a única que entrou no meu carro durante todo o processo, e você foi a única que teve a chance de tocar nas roupas. Guao imediatamente abriu a boca com raiva. Por que você fez isso? A mãe de Gu não suportava ver Guao sofrer. Mas ela não conseguia me culpar. Ela suspirou e disse em voz alta. Xiao Bei, mãe sabe que você tem ressentimento no coração, e é por isso que você fez uma coisa dessas. Vamos esquecer o que aconteceu hoje, mas no futuro você não pode mais. De repente, uma voz suave interrompeu suas palavras. Eu olhei fixamente nos olhos da mãe de Gu e disse palavra por palavra, há um gravador de direção no carro da senhorita Gu. Se eu mexi ou não no smoking do jovem mestre Gu, ficará claro à primeira vista. Dizendo isso, eu me virei para Gu Qingdan novamente. Para provar minha inocência, eu exijo que a senhorita Gu na frente de todos. Pegue o celular, ligue a câmera e verifique. Minha justificativa fez Guao entrar em pânico. Não precisa verificar a câmera, certo? A mãe de Gu também se apresentou para ajudá-lo a falar. Os convidados estão todos aqui. Xiao Bei. Não faça mais barulho. Neste momento, Gu Qingdan, que não havia falado o tempo todo, finalmente veio aconselhar que este assunto termine aqui. Xiao Bei. Vá primeiro limpar o ferimento. Novamente, meu corpo tremia violentamente de raiva. Afastei a mão de Gu Qingdan com força. Não vai verificar a câmera. Será que vou ter que carregar para sempre a culpa de danificar o smoking de Guao? Eu ouso verificar a câmera. Por que vocês não ousam? Do que vocês têm medo? Um olhar firme varreu os rostos de toda a família de 4 pessoas. As 4 pessoas, inconscientemente, evitaram meu olhar, sem ousar me encarar. Gu Qingdan, com um rosto de raiva, também baixou a cabeça sob meu olhar tão afiado como uma faca, sem ousar dizer mais nada. Então eu vou ajudar vocês a dizer. Quando a senhorita Gu pegou o smoking, ele estava intacto. A câmera pode provar que eu não toquei no smoking ao longo do caminho. Este smoking chegou às mãos de Guao, mas ficou danificado. Quem o danificou é autoexplicativo. Vocês não se atrevem a ver as câmeras porque, uma vez que as vejam, essa culpa não pode ser jogada em mim aleatoriamente. E também não podem me fazer assumir o crime de outra pessoa. Estou certo? As 6 palavras assumir o crime de outra pessoa são como uma faca, apunhalando cruelmente o coração da família Gu e da mãe Gu.
Isso os fez pensar no que aconteceu 5 anos atrás. A mãe Gu já estava em lágrimas. Xiaobei. Não é assim. Ouça a explicação da mamãe. Você e a Uao são filhos da mamãe. A palma da mão e o dorso da mão são todos carne. Como eu poderia suportar, se fosse o de 5 anos atrás? Eu, que ansiava pelo amor materno, teria amolecido meu coração ao ver minha mãe sendo uma pessoa tão desprezível. Mas depois de 5 anos de prisão, quando ouço essas palavras, só sinto uma coisa: nojo. Diga o que quiser, não importa. Terminando de falar, eu não quero mais olhar para as pessoas da família Gu. Levanto o pé e saio. Chego à esquina. Encontro Xiangra inesperadamente. Ela está parada ali silenciosamente. Obviamente, tudo o que aconteceu agora. Chego à esquina. Encontro Xiangra inesperadamente. Ela está parada ali silenciosamente. Obviamente, tudo o que aconteceu agora caiu em seus olhos. Meu coração estremece violentamente. Mas meus passos não param. Como se não a tivesse visto, continuo caminhando firmemente para frente. Não quero ter nenhum contato com ela. Só quero escapar rapidamente deste lugar que me sufoca. No momento em que passo por ela, a voz familiar e estranha de Xiangran soa suavemente. Xiaobei, eu acredito que não foi você quem fez isso. Ouvindo essas palavras, eu não me sinto consolado, mas sim cheio de sarcasmo. Essas duas palavras saindo de sua boca são simplesmente ridículas. Meus passos hesitam ligeiramente, então acelero o passo. Embora minhas pernas e pés estejam instáveis, eu me esforço para dar cada passo o mais rápido possível. É como se eu estivesse fugindo para salvar minha vida. Eu mancando, minha figura parece excepcionalmente miserável. Xiangran fica parada no lugar, seu coração como se estivesse sendo perfurado por inúmeras agulhas. A dor a faz quase não conseguir respirar. Ela abre a boca para me chamar, mas é como se algo estivesse agarrando sua garganta, incapaz de dizer uma única palavra. Arrastando meus passos pesados de volta para o depósito. Eu me jogo pesadamente naquela cama, meu corpo como se tivesse sido esvaziado de energia. A sensação de exaustão vem como uma maré. Eu olho para esta casa, meus olhos vazios. A decepção com este lugar é como um buraco sem fundo, engolindo constantemente o último traço de apego que eu tinha. Naqueles 3 anos, vivi como se estivesse caminhando sobre uma corda bamba com lâminas. Cada segundo de negligência e humilhação foi profundamente gravado em meus ossos. Eu juro. Eu nunca mais me permitirei cair em tal lamaçal. Respiro fundo e me esforço para arrumar minhas coisas. Este quarto humilde em One Piece Show. Tenho tão poucas coisas, apenas as roupas que troquei. Enfio-as aleatoriamente em uma sacola plástica e me viro para sair, mas antes de tocar na maçaneta, a porta se abre. Uma mulher de cerca de 60 anos aparece na porta. Ela me vê e hesita por um momento. Então, uma alegria inegável. Jovem mestre, você realmente voltou. Fico atordoado. Meus sentimentos estão confusos. De toda a família Gu, apenas a tia U me considera o verdadeiro jovem mestre. Os outros servos me tratam com frieza. Aos olhos deles, o jovem mestre da família Gu é apenas Guao. Lembro-me daquele verão, quando estava coberto de brotoejas neste depósito abafado. Foi tia Wu quem tirou dinheiro do próprio bolso para me comprar um ventilador. No inverno frio, eu tremia de frio. Foi ela também quem me comprou um cobertor elétrico. Pensando nisso, meus olhos ficaram vermelhos involuntariamente. Os olhos de tia Wu caem na sacola plástica em minha mão. Jovem mestre, você vai embora. Abro a boca. Mas não sei o que dizer, então apenas aceno em silêncio. Tia Wu olha para mim com pena. As palavras que ela queria usar para me persuadir a ficar pairam em seus lábios, giram e giram, mas no final elas engole. Ela sabe muito bem que tipo de vida eu levo na família Gu, então como pode suportar me deixar continuar neste poço de fogo? Ela se inclina para a frente e diz, jovem mestre, eu não vou te impedir de ir, mas deixe-me cuidar dos seus ferimentos primeiro. Eu aceno com a mão, fingindo estar relaxado. É só um pequeno corte. Já me acostumei. Ouvindo essas palavras, o coração de tia U se aperta em um nó. Quanto sofrimento eu sofri para ser tão indiferente aos ferimentos em meu corpo. Ela se sente injustiçada por mim em seu coração. Mas ela é apenas uma pessoa comum. Diante de uma família rica como a família Gu, ela também é impotente. Forçando-se a suportar a dor, tia U força um sorriso gentil. O jovem mestre ainda não comeu nada. Vou cozinhar um macarrão para você agora mesmo. Coma antes de ir. Esqueça, balanço a cabeça. É preciso ser decisivo ao romper.
Na verdade, eu simplesmente não quero comer a comida da família Gu. Agora estou muito pobre, meu corpo também está ruim. Não tenho mais nada. O que me restava era o pouco que eu tinha. Preferia fugir para outro lugar a ficar aqui. Continuar sendo desprezado. Tia Wu, com os olhos vermelhos, tirou um maço de dinheiro do bolso. Enfiou na minha mão. Jovem mestre, use isso na estrada. Cuide-se sozinho lá fora. Enquanto dizia isso, as lágrimas finalmente caíram sem controle. Tentei recusar, mas tia Wu insistiu. Se você ficar sem dinheiro lá fora, vai acabar dormindo na rua. Mordi meus lábios. Lágrimas escorriam silenciosamente. Naquele momento, na garagem da família Gu, Gu Qingdan estava sentado. Dentro do carro, revendo as imagens da câmera do painel. Nos 15 minutos do presídio até a casa, minhas mãos permaneceram comportadas. Meu corpo estava colado à janela. Sem falar em tocar em algo, nem sequer olhei para os funcionários ali. Lembrando-se da minha expressão fria, encarando-os, Gu Qingdan sentiu um aperto no peito. Culpa e remorso quase o afogavam. Ele olhou fixamente para frente, e em sua mente surgia constantemente meu olhar frio e determinado. Na memória, eu sempre tinha um sorriso no rosto. Sempre que o via, sorria. De orelha a orelha, ocupado servindo chá e água. Como agora pareço? Uma pessoa totalmente diferente? Gu Qingdan sentiu uma dor de cabeça lancinante, e encostou-se exausto no assento. Não sei quanto tempo se passou, a voz de Tia Wu veio de longe. Tia Wu não precisa se preocupar em me levar. Volte logo. O jovem mestre está de mau humor novamente. Se tiver alguma dificuldade, me ligue. Tia Wu não parava de insistir. Gu Qingdan abriu os olhos abruptamente e viu Tia Wu e eu, parados em frente à mansão, nos despedindo. Vendo-me se virar para ir embora, ele rapidamente saiu do carro. Gritou para mim, Gu Xianbei, onde você vai? Esta vida enraizada neste pátio emprestado. Tia Wu se assustou. Senhorita, por que você está aqui? Você não. Gu Qingdan lançou um olhar frio. Tia Wu se calou assustada. Em seguida, ele ordenou para mim, Gu Xianbei, pare aí mesmo. No entanto, ignorei-o, continuei mancando para frente. Minha atitude fez o coração de Gu Qingdan apertar. Uma ideia surgiu imediatamente em sua mente. Eu quero deixar a família Gu. Ele ficou ansioso. Aproximou-se rapidamente, alcançando-me e agarrando meu braço. Eu mandei você parar. Não ouviu? Olhei para trás, reconhecendo Gu Qingdan. Minha expressão mudou. Na verdade, eu realmente não ouvi. No meu primeiro ano na prisão, meu ouvido esquerdo ficou surdo. Meu ouvido direito também tem um tumor e minha audição não é boa. Não consigo ouvir claramente a menos que esteja falando cara a cara. Virei o rosto, teimosamente querendo puxar minha mão de volta e me soltar. Vendo-me assim, a culpa no coração de Gu Qingdan foi instantaneamente substituída pela raiva. Você nunca vai parar? Hoje é o aniversário de Ao Ao. O que você ouviu no salão de banquetes não foi o suficiente? Agora você quer fugir de casa de novo? Como você pode ser tão insensato? Dizendo isso, sem se importar com a minha luta, ele agarrou meu braço e me arrastou de volta. Volte comigo agora. Tia Wu estava tão ansiosa que batia os pés. Jovem mestre, acorde. O jovem mestre ainda está ferido. A voz ansiosa de Tia Wu chegou. Um traço de pena brilhou nos olhos de Gu Qingdan. A força com que ele me puxava diminuiu um pouco, mas ele ainda se recusava a me soltar. Ele franziu a testa. Voltar para casa com você? Eu preferiria morrer lá fora. Teimosamente sacudi sua mão. Essa ação incendiou completamente a raiva de Gu Qingdan. Ele levantou o pé como se tivesse perdido a razão. Chutou minha perna, querendo me dar uma lição, mas inesperadamente eu gritei de repente. Caí pesadamente no chão. Encolhi-me em uma bola, segurando minha perna ferida com força com as duas mãos. Gotas grossas de suor frio brotavam continuamente. Só conseguia emitir gemidos dolorosos na garganta. A dor era tanta que eu não conseguia dizer uma palavra. Vendo meu estado de sofrimento, a dor surda no coração de Gu Qingdan se espalhou. Eu estava tão confuso. Eu só dei um leve chute. Pare de fingir ser tão lamentável. Gu Qingdan disse confuso, mas sua voz continha um tremor e uma culpa óbvios. Tia Wu agachou-se em pânico. Jovem mestre, o que aconteceu? Uma dor aguda me puxou de volta instantaneamente. Para o pesadelo de 3 anos atrás. Aquele foi o meu segundo ano na prisão. Já não me lembro do som e da surra. Só me lembro daquele grupo de pessoas segurando grossas varas de madeira e batendo na minha perna repetidamente. Com uma aparência feroz e cruel, eu implorei por misericórdia chorando.
Eles ainda me batiam loucamente. Quebraram um total de 6 varas de madeira grossas como braços, quebrando minha perna repetidamente. Só então eles pararam. O líder pegou meu colarinho e me avisou. Não pense em denunciar. Você ofendeu alguém que não deveria. Alguém nos disse especificamente para cuidar de você. Meus olhos começaram a se desfocar, meu corpo tremia violentamente e eu murmurava sem parar. Eu errei. Por favor, pare de me bater. A voz estava cheia de medo e desespero, e o Umar já estava em lágrimas. Perguntou ansiosamente, jovem mestre, o que aconteceu com você? Estou com muita dor. Essas 3 palavras penetraram no coração de Gu Qingdan como agulhas de aço, e o Umar não se importou com mais nada. Levantou cuidadosamente a barra das minhas calças, e a cena diante de seus olhos era chocante, minha panturrilha estava gravemente deformada. Os ossos antes retos agora estavam estranhamente torcidos e distorcidos, e a pele estava coberta de dores de ferimentos novos e antigos entrelaçados. Algumas feridas ainda não cicatrizaram, estão vermelhas e inchadas, e algumas já cicatrizaram, deixando marcas feias. Toda a perna estava atrofiada devido à tortura prolongada, parecendo excepcionalmente frágil, e o olhar de Gu Qingdan estava fixo em mim. Com aquela perna horrível, todo o seu corpo ficou rígido no lugar, e seu cérebro pareceu ser atingido com força. Caiu em vertigem. Como isso pôde acontecer? Ele estava bem quando foi preso, apenas 5 anos. Como poderia ser assim? Ele de repente não conseguiu continuar, aquilo era prisão. O lugar mais sombrio, eu entrei com 18 anos. Como poderia ter dias bons? Seu coração se estilhaçou pouco a pouco, seus olhos rapidamente ficaram vermelhos, e ele suportou a dor excruciante em seu coração e me ajudou a levantar. Correu para a vila sem se importar com nada, seus passos rápidos e frenéticos, mas quando chegou à sala de estar, ele percebeu que nem sequer sabia em qual quarto eu estava morando, por tantos anos. Ele se importou tão pouco com este irmão. Gu Qingdan fechou os olhos. Uma, onde é o quarto de Xiao Bei? Jovem mestre mais velho, aqui. O Umar rapidamente liderou o caminho. Gu Qingdan seguiu de perto. Quanto mais ele entrava, mais profundamente Gu Qingdan franzia a testa. Ele não sabia que em casa ainda havia um lugar tão remoto. Quando Umar abriu a porta do depósito, o que chamou a atenção foi um lugar escuro e úmido. Um pequeno quarto cheio de detritos, sem janelas. As pupilas de Gu Qingdan dilataram-se repentinamente. Seus olhos estavam cheios de espanto. Xiao Bei estava morando neste pequeno espaço, com apenas uma cama dobrável velha. E poucos itens de necessidades básicas, o resto eram todos detritos, as paredes estavam amareladas, exalando um cheiro de mofo, e teias de aranha se formando nos cantos, esse tipo de ambiente de vida. Deixou Gu Qingdan furioso. Uma, como você está fazendo isso? Xiao Bei é meu próprio irmão. Quem permitiu que ele morasse aqui? Gu Qingdan estava furioso. Jovem mestre mais velho. Não foi você no começo. Uma disse metade da frase, e Gu Qingdan de repente se lembrou. 8 anos atrás, no dia em que voltei para casa, ele me deixou escolher um quarto. Escolhi o quarto de hóspedes ao lado do quarto dele. Ele imediatamente recusou. Vou transformar este em um escritório. Troque de quarto. Depois, escolhi o quarto ao lado do quarto de Gual. Ele novamente recusou. Ao vai transformar este em uma sala de jogos. Você não pode morar aqui. Então, escolhi morar no sótão. Mas ele ainda recusou. Você é o jovem mestre da família Gu. Se os estranhos souberem que você está morando no sótão, não vão zombar da nossa família Gu. Mãe disse, não há outros quartos na casa. Tem, mas só sobrou um depósito, ele disse. Então, limpe o depósito. Deixe-o morar lá temporariamente. O depósito que Gu Qingdan imaginava. Era arejado e bem iluminado como um quarto de hóspedes. Mas ele não esperava que o depósito nem sequer tivesse janelas. Em sua mente, involuntariamente, surgiu a imagem de mim, naquele frio e sombrio quarto, passando dia após dia. A dor em seu coração se tornou ainda mais intensa. Na vasta mansão, até os empregados têm quartos separados. Seu próprio irmão estava naquele depósito escuro e úmido por 3 anos inteiros. O coração de Gu Qingdan estava em agonia. Com a voz rouca, ele ligou para Bai Zirou, pedindo que ela fosse ao meu quarto. Depois de dizer isso, ele levou-me diretamente para o seu quarto, já inconsciente. Vendo as costas ansiosas de Gu Qingdan, mãe mostrou um sorriso satisfeito. Afinal, a senhorita ainda se preocupa com o jovem mestre. Antes, ela era indiferente ao jovem mestre. Mas hoje, finalmente, ela parece uma irmã.
Ele rapidamente discou o número de Bai Zirou. Doutor Abai. O jovem mestre da minha casa está doente. Por favor, venha depressa. 5 minutos depois, a porta do quarto de Gu Qingdan foi aberta. Eu disse, senhorita, você está sendo muito descuidada. Guao está doente. Em vez de deixá-lo deitar na cama em seu próprio quarto, você tem que trazê-lo para cá para incomodá-lo. Bai Zirou disse enquanto entrava. Depois de ver meu rosto pálido na cama, a expressão em seu rosto instantaneamente ficou fria. Eu não trato criminosos reincidentes. Dizendo isso, ela se virou para sair. Zirou. Gu Qingdan não conseguiu impedi-la, e seu tom era inquestionável. Ele é meu irmão. Não o chame assim. O rosto de Bai Zirou estava coberto de geada. Ele é seu irmão. E Guao? Ele só tem laços de sangue com você. Guao é. As mãos se fecham e abrem involuntariamente, divididas entre a culpa que sentem por mim e os laços de sangue. De um lado, o sofrimento de Guao e Lin Deixem. Ele parece estar entre duas pedras gigantes. Preso entre elas, sem ter para onde ir, apenas repetindo inutilmente. Afinal, ele é meu irmão de sangue. Bai Zirou me olha friamente, encarando meu rosto pálido. Um sorriso zombeteiro se forma em seus lábios. Não me importo. Pessoas com mais intenções como ele, mesmo curadas, continuarão prejudicando os outros. Zirou Gu Qingdan enfatiza. Com um olhar que implora e, ao mesmo tempo, demonstra uma firmeza que não aceita recusa, especialmente na perna direita. Eles se encaram por um momento, e Bai Zirou finalmente se rende, suspirando. Vou examiná-lo, mas não espere que eu o trate. Ele volta para a cama e coloca uma caixa. Ele puxa minha calça bruscamente, resmungando. Não sei por que você se preocupa tanto com ele. Pessoas assim deveriam ser deixadas à própria sorte. A fala morre em sua garganta, seu olhar parece grudado com supercola. Ele fixa os olhos na perna retorcida e quebrada, onde apenas o osso da canela está dobrado em um ângulo grotesco. A pele está esticada sobre o osso saliente, quase sem músculo à vista. A cicatriz na fratura parece uma centopeia horripilante. Ao redor, ainda há hematomas vermelho escuros. Bai Zirou toca minha perna com os dedos trêmulos, cada toque o faz estremecer. Apesar da repulsa que sente por mim, seu julgamento profissional como médico lhe diz o quão grave é essa lesão. A perna dele sempre foi assim. Essa cena desperta a ferocidade nos olhos de Gu Qingdan. Impossível. Nos 3 anos em que ele morou em casa, a perna dele sempre esteve boa. Bai Zirou entende a insinuação. A lesão na perna provavelmente ocorreu na prisão. Ele reprime o horror e continua examinando, franzindo a testa cada vez mais. Minha saúde está péssima. A desnutrição crônica me deixou extremamente fraco, com cicatrizes emocionais por toda parte. Não sei o que me atingiu. Ele não aguenta mais. Levanta-se e diz roucamente. Qingdan, vem aqui um pouco. Os dois vão para o escritório. Gu Qingdan diz seriamente. Fale. Bai Zirou respira fundo. Esforçando-se para se acalmar e organizar as palavras, Bai Zirou encara Gu Qingdan e pergunta. Você sabe qual é a dureza do osso humano? A dureza do osso humano é extremamente alta, especialmente a tíbia e a fíbula na perna. Para causar uma fratura exposta, geralmente é necessário um impacto de alta energia, como um acidente de carro ou uma queda. Mas na prisão, suas pernas foram claramente atingidas repetidamente por objetos contundentes. Pior ainda, pelas feridas, ele nunca recebeu tratamento profissional. Os ossos simplesmente se curaram desalinhados. Essa dor, uma pessoa comum não pode imaginar. É um milagre ele estar vivo até agora. Gu Qingdan ouviu. Todo seu corpo começou a tremer violentamente, apenas apertando os punhos até ficarem brancos. Seus olhos estavam cheios de sangue, e a raiva fervia em seu peito como lava. Como eles ousaram? A cena de Xianbei sendo atingido por um objeto contundente continuava a surgir em sua mente, e a dor aguda em seu peito deixou tonto. Levou um tempo para suprimir sua raiva. Shihou, as pernas de Xiaobei ainda podem se recuperar. Bai Zirou balançou a cabeça. A lesão tem pelo menos 3 anos. O tratamento é muito tardio agora. Gu Qingdan ficou ali, sem saber quando Bai Zirou tinha saído. Quando ele voltou a si, ele já havia caído desanimado na cadeira, enfiando os dedos profundamente em seu cabelo, seu corpo encolhido e tremendo levemente. Depois de muito tempo, ele finalmente se acalmou e pegou o celular com uma expressão fria para investigar completamente Gu Xianbei. O que ele passou na prisão durante aqueles 5 anos? Quero tudo em detalhes, cada palavra carregada de frio cortante. Depois de desligar o telefone, ele ficou olhando para o vazio por um tempo antes de se levantar e ficar na frente da porta do quarto.
Mas ele hesitou em abrir a porta. Enquanto ele hesitava, uma empregada correu apressadamente. Jovem mestre, a festa de aniversário do jovem mestre está prestes a começar. Gu Qingdan olhou profundamente para o quarto. No final, ele se virou e saiu. No salão de banquetes, Guo estava cercado como uma estrela. Ele estava em frente ao bolo luxuoso, ouvindo a música de feliz aniversário em uníssono, e apagou as velas de uma vez. Balões e fitas coloridas voaram instantaneamente, e os parabéns ecoaram no salão. Gu Qingdan estava no meio da multidão. Olhando para os rostos sorridentes de todos, a aparência pálida e fraca de Xianbei apareceu em sua mente. Ele imaginou. Mas ele não conseguia sorrir. Todos estavam alegremente dividindo o bolo, mas ele se escondeu sozinho em um canto. Bebendo champanhe taça após taça, o vinho molhou sua gola pelos cantos da boca, mas ele não percebeu. Como se quisesse afogar a dor e a culpa em seu coração. Em pouco tempo, ele já estava embriagado, seus passos instáveis, e o barulho ao redor desapareceu gradualmente. Com o último traço de sobriedade, ele cambaleou para fora. Antes mesmo de chegar à porta, sentindo um revolto no estômago, ele correu para o banheiro e vomitou violentamente na pia. Após vomitar, respirou fundo, abriu a torneira e jogou água fria no rosto desesperadamente. Isso clareou sua mente confusa, e ele olhou para o espelho, com os cabelos molhados grudados na testa. Realçando aquele rosto frio e mostrando ainda mais seu lado implacável, eu não fiz nada de errado. Por que me torturar assim? Estou realmente louco. Ele sorriu levemente. O celular tocou de repente, era o secretário Qin. Gu Qingdan limpou as gotas de água do rosto. Antes de atender, Presidente Gu, tudo o que você queria saber foi descoberto. A voz era fria. O secretário Qin hesitou por um momento. Presidente Gu, você precisa estar preparado psicologicamente. O coração de Gu Qingdan apertou. Mas ele ainda disse com firmeza, diga. O secretário respirou fundo do outro lado da linha. Após a entrada do jovem mestre Gu Xianbei, ele era espancado quase todos os dias, desde tapas no rosto até afogamento na água do vaso sanitário. Impediam-no de dormir e o forçavam a se ajoelhar, e se ele não obedecesse, cortavam sua mão com um objeto pontiagudo feito de uma lata. Gu Qingdan ficou pálido instantaneamente, com a respiração desordenada. Tudo isso foi ordenado por alguém. Os prisioneiros que o espancaram admitiram tudo depois, e há um ano ele foi hospitalizado. A situação devia ser muito grave. Após a alta, ele foi transferido para uma cela individual, e ninguém mais ousou tocá-lo. Quem foi? A voz de Gu Qingdan estava carregada de fúria avassaladora. O secretário Qin estava com Gu Qingdan desde que ele assumiu a presidência. E é a pessoa que melhor conhece seu chefe, então reagiu imediatamente. A quem ele está se referindo? É Lin Xueqin, irmã de Lin Deixin, noiva de Guao. O ar parecia congelar. Cancele todas as parcerias com a família Lin, e ataque suas indústrias com todas as forças. Gu Qingdan falou roucamente. Mas, presidente, isso também nos prejudicará. Faça como eu digo. E aqueles que maltrataram Xiao Bei, eu não quero vê-los sair da prisão inteiros. Desligando o telefone, Gu Qingdan deixou seus braços caírem ao lado do corpo, e em sua mente, as cenas de seu sofrimento na prisão eram exibidas incessantemente. Aquele que antes era ensolarado e otimista, agora estava desfigurado pela tortura. Embora eu tenha cometido um erro, a lei já me condenou a 5 anos de prisão, mas eu não merecia receber um tratamento tão desumano. Gu Qingdan parou em frente à porta do quarto, respirou fundo e então abriu a porta. Ainda nem entrei e já ouço meus sonhos. Eu errei, não me bata. Este clamor ecoante, como uma lâmina afiada, o impede de dar mais um passo. Ele fecha a porta rapidamente. Cambaleando, ele foge para o escritório. O escritório está escuro na calada da noite. O celular de Gu Qingdan toca incessantemente. Mas ninguém atende. Finalmente, desliga automaticamente. Do outro lado, a mansão Gu é despertada pelo toque do telefone. Do outro lado da linha, alguém diz algo. Eles se levantam da cama. O quê? Esse grito também acorda a mãe de Gu. No meio da noite? Por que você está gritando? O rosto de Gu fica vermelho de raiva. Gu Qingdan realmente encerrou. Da noite para o dia, 1 bilhão evaporaram da mansão Gu. Impossível. A mãe de Gu está incrédula. Como impossível? Xue Qing ligou pessoalmente exigindo explicações. Gu, furioso, corre para o quarto de Gu Qingdan e abre a porta com um empurrão. Levante-se já! Por que você rescindiu a parceria sem autorização? A voz parou abruptamente.
Ele olha para mim na cama, atordoado. Meu cérebro trava por um momento. Sou despertado pelo grito e também fico atordoado. Por um momento, não consigo entender onde estou. A mãe de Gu entra e exclama, Xiao Bei, por que você está dormindo na cama do seu irmão? Fico parado, sem entender por que Gu Qingdan, que sempre me odiou, me deixa dormir em seu quarto. Você deve saber que, nesses 3 anos na família Gu, Guao podia entrar e sair de seu quarto à vontade, mas eu nunca fui autorizado a entrar. Os rostos de Gu e da mãe de Gu estão feios. Procurando por Gu Qingdan em todos os lugares. Gu pergunta com uma cara séria, o que você está fazendo? Eu o olho levemente, desço da cama sem dizer uma palavra e saio mancando. Mas Gu e a mãe de Gu estão bloqueando a porta. Eu franzo a testa ligeiramente. Por favor, me deixem passar. Gu já estava furioso por causa dos negócios da empresa. Vendo minha atitude fria, ele fica ainda mais furioso. Eu sou seu pai. É assim que você trata seus mais velhos? Você não tem nenhuma educação. Não sei quem te mimou e te deixou tão mal educado. A mãe de Gu se apressa em apaziguar a situação. Gu, por que você está sendo tão severo com seu filho? Se tiver algo a dizer, diga com calma. Gu resmunga friamente. Então pergunte a ele por que ele não está dormindo em seu próprio quarto. Mas veio para o quarto do irmão. Uma pessoa com mais de 20 anos, no primeiro dia em que volta, já está causando problemas. Mesmo na tranquilidade, não se pode simplesmente invadir e dormir na cama de alguém no meio da noite. Eu o repreendo para o bem dele. Quem sabe o que ele está tramando? Talvez ele acorde e fique bem. A senhora Gu interrompeu apressadamente. Embora a mansão Gu não tenha terminado de falar, todos podiam adivinhar o que ele queria dizer. Meu coração doeu repentinamente. Eu sei que a família Gu não gosta de mim, mas nunca pensei que a imagem de mim no coração do meu pai biológico seria tão deplorável. Gu Qingdan é minha irmã biológica. Que intenções eu poderia ter? A pessoa que diz essas coisas é realmente imunda. Escondi a dor em meus olhos, e quando levantei os olhos, minha expressão já estava indiferente. Você terminou de falar? Se terminou, por favor, saia da frente. Eu quero sair. O peito de Gufu subia e descia violentamente. Seus olhos ficaram ainda mais frios e fixos no lugar. A senhora Gu parecia preocupada. Xiao Bei, o que há com você, meu filho? Diga-nos rapidamente, onde sua irmã foi parar? Eu não sei. Virei-me para tentar passar por eles, quando de repente uma mão grande e fria agarrou meu braço com força e me jogou para trás com violência. Caí pesadamente no chão. Minha perna machucada torceu novamente, e a dor me fez rastejar no chão incessantemente. Velho Gu, você está louco? A senhora Gu exclamou. Se você não explicar hoje, nem pense em sair por esta porta. Suportei a dor intensa e levantei a cabeça, encarando os olhos ferozes de Gufu. Aqueles olhos estavam cheios de maldade. Não havia um pingo de amor paternal por sua própria carne e sangue. Era como se estivesse medindo uma pessoa, sua presa controlada. Eu detesto esse olhar. Apoio as mãos no chão e me levanto lentamente, fingindo calma. Eu realmente não sei onde a senhorita Gu está. Em vez de me perguntar, por que não ligar para ela? Sim, ligue para ela. A senhora Gu discou apressadamente o número de Gu Qingdan. No segundo seguinte, o toque do telefone veio do escritório ao lado do quarto. O pai Gu e a mãe Gu trocaram olhares e correram para o escritório. Eles abriram a porta e uma forte fumaça de álcool os atingiu. Depois de acender a luz, Gu Qingdan estava encolhido em um canto, com garrafas de vinho vazias espalhadas a seus pés. A luz era ofuscante. Gu Qingdan franziu a testa e abriu os olhos. Gu Fu ficou ainda mais confuso ao vê-la. Veja o estado em que você está agora. Gu Qingdan balançou a mão displicentemente e jogou o copo de vinho vazio fora. Você diz, por que de repente terminar a cooperação com Lin? Lin é nosso importante parceiro. Além disso, a Wao e Xueqing ainda têm um noivado. Ao fazer isso, você pensou na empresa? Você pensou nos sentimentos de Ao? O canto da boca de Gu Qingdan se curvou em um sorriso cortante, a voz rouca carregando a sombra da mastigação, quando Lin Xueqing deixou as pessoas intimidarem Xiao Bei. Você pensou nessas coisas? Que tipo de palavras são essas? Gu Qingdan zombou. Lutando para se levantar, Lin Xueqing, ela instigou os prisioneiros na prisão a espancar Xiao Bei. Você sabe por que a perna de Xiao Bei está aleijada? Porque sua perna foi quebrada. Com sua narrativa, o pai e a mãe de Gu arregalaram os olhos. Impossível. Gu Qingdan clicou algumas vezes no celular. No segundo seguinte,
Os celulares do pai e da mãe de Gu tocaram. Deem uma olhada, estes são os dados que o secretário Kim encontrou. Linhas e linhas de palavras frias nos dados e fotos chocantes revelaram implacavelmente o tratamento desumano que sofri na prisão. A mãe de Gu cobriu a boca inconscientemente, as lágrimas não puderam deixar de sair. O olhar do pai de Gu tornou-se complicado, suas sobrancelhas franzidas, e ele disse depois de um longo tempo: Kingan, você ainda está muito impulsivo. Gu Kingan estava inexpressivo. Será que você quer que eu veja? Vendo meu próprio irmão sendo intimidado e permanecendo indiferente? O pai de Gu ficou em silêncio por um longo tempo. Suspirou pesadamente. Você está ferindo 1000 inimigos e perdendo 800 de si mesmo. Cancelar a cooperação entre as duas empresas é prejudicial e não traz benefícios para a família Gu. Assim que as palavras foram ditas, o celular do pai de Gu tocou. Depois de atender o telefone, sua expressão ficou ainda mais sombria. Só por causa do seu impulso momentâneo, a empresa perdeu 10 bilhões. Os lábios de Gu Kingan tremeram ligeiramente. No final, ele apenas apertou os lábios com força, sem dizer uma palavra. A mãe de Gu já estava em pânico, andando de um lado para o outro no mesmo lugar, esfregando as mãos sem parar. O que podemos fazer? O que devemos fazer? O pai de Gu respirou fundo. A única maneira é restabelecer a cooperação com a família Lin. Enquanto falava, ele discou para o telefone de Lin Xueqin. Assim que o telefone foi atendido, o ar no escritório pareceu congelar. A expressão do pai de Gu mudou constantemente com a ligação, suas sobrancelhas franzindo às vezes. Depois de desligar o telefone, a mãe de Gu perguntou suavemente: o que Xueqin disse? Ela disse que podemos cooperar novamente, mas exige que Xiao Bei vá pessoalmente ao hospital amanhã e se ajoelhe no chão para se desculpar. Nesse momento, olhei para ela calmamente, sem dizer uma palavra. Guao recuou repetidamente, como se estivesse assustado. O que você vai fazer? O pai Gu me empurrou furiosamente. O que você quer fazer com Ao Ao? Eu cambaleei para trás. Bati na trave da cesta e quase caí, mas ninguém se importou. O pai e a mãe Gu estavam todos cuidando de Guao. Eles me encaravam cautelosamente. Gu Kingan estava prestes a repreender, mas lembrou do que eu passei na prisão. As palavras duras não conseguiam sair. Eu curvei os lábios com indiferença. Meu coração estava cheio de sarcasmo. Esta é a minha família. Contanto que Guao sofra um pouco. Essa atitude silenciosa fez o coração de Gu Kingan doer como uma facada. Você se machucou. Está doendo? Eu a olhei surpreso, incapaz de associar a preocupação em seus olhos. Com ela me humilhando agora há pouco. O hábito é realmente terrível. Ela mostrou um pouco de preocupação e eu não estava acostumado. Não dói. Eu disse levemente. A dor no meu coração não é nem 1/10 da dor de ter uma perna quebrada. Você ouviu tudo agora há pouco? Ela me perguntou. Eu não entendi a que ela estava se referindo. O quê? Ela interrompeu a colaboração para me dar apoio, fazendo com que o mercado de ações evaporasse 10 bilhões em uma noite. Pagando um preço tão alto. Gu Kingan me encarava com o rosto pálido. Antes, sempre que a dor de estômago dela atacava, eu era o que mais se preocupava. Ela me olhou com um olhar hesitante, esperando ver em meu rosto um traço de ansiedade e pena, mesmo que fosse apenas uma simples demonstração de preocupação. O que ela fez hoje deveria ser digno da minha gratidão, mas eu estava sem expressão. Meu olhar nem sequer parou nela. Por mais de um segundo. Se não houver mais nada, vou voltar primeiro. Minha expressão estava calma, mas minhas palavras eram como uma faca cega, dolorosas como se estivessem cortando carne. Sob o olhar de 4 pares de olhos, eu, mancando, mas determinado, desci as escadas. Gu Kingan apoiou as mãos no corrimão, olhando para as minhas costas, seus olhos cheios de dor e decepção. Antes, eu me importava tanto com ela. Quando a dor de estômago dela atacava, eu trazia chá e remédios. Eu queria suportar a dor por ela. Como é que agora estou tão indiferente? Gu Xianbei. Ela me chamou, suportando a dor. Eu parei inconscientemente. Os olhos de Gu Kingan se iluminaram com esperança. Sua voz, sem saber, carregava um toque de queixa. Xiao Bei. Meu estômago dói. Ela só me ofereceu uma mão, mas quem disse que, se oferecesse uma mão, eu seria obrigado a aceitar? Eu levanto a cabeça para olhá-la. Eu levanto a cabeça para olhá-la. Com um sorriso zombeteiro no canto da boca. Senhorita Gu está com dor de estômago. Deveria procurar um médico. Não a mim. Gu Kingan pareceu ouvir o som de seu coração se partindo, toda a expectativa sob meu olhar calmo e impassível.
Parecia extremamente ridícula. Uma dor intensa invadiu todo o seu corpo, e ela desabou no chão. Mas agarrou-se firmemente à grade, olhando para mim através das frestas. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Gu Xianbei, volte aqui. Pegue o remédio para sua irmã imediatamente. Gu Fu rugiu para mim furiosamente. A mãe Gu implorou chorando. Xiao Bei, sua irmã sempre foi cuidada por você quando tinha problemas de estômago. Não nos vemos há tempos. Somos todos parentes de sangue. Como chegamos a esse ponto? Até Gual começou a me acusar. Eu sei que você tem ressentimentos por ter passado 5 anos na prisão, mas você não pode brincar com a vida da sua irmã. Você não é quem sabe qual remédio é mais eficaz para ela. Eu parei novamente. A família Gu pensou que eu tinha sido convencido. Mas me viu sorrir sarcasticamente. Então, meus esforços não passaram despercebidos para vocês, mas vocês os viram e não se importaram. Não os valorizaram. Já que é assim, então eu os retiro. E a partir de agora, se vocês da família Gu viverem ou morrerem, não terei nada a ver com isso. De qualquer forma, vocês não têm sentimentos por mim. E é bom que meus sentimentos por vocês também tenham se esgotado. Essas palavras foram como um choque, atingindo fortemente os corações da família Gu. A mãe Gu estava com os olhos cheios de lágrimas. Xiao Bei, não é assim. Você é o filho que esperei por 10 meses. A mãe sempre se importará com você novamente. A expressão de Gu Fu era incerta. Como fomos gerar você, uma pessoa sem coração? Se soubéssemos que você era tão insubordinável e tão ciumento, não deveríamos tê-lo trazido de volta, para evitar que você transformasse a casa em um caos. A mãe Gu soluçou e puxou Gu Fu. Não fale assim com o filho. Gu Fu bufou friamente e me encarou furiosamente. Gual persuadiu ao lado. Pai, é natural que ele me culpe. Fui eu quem ocupou o lugar de jovem mestre da família Gu. E desfrutei do carinho que não deveria ser meu. Depois de dizer isso, ele olhou para mim. Eu posso ir embora. Só espero que você não deixe mais o papai e a mamãe bravos. Eu observei calmamente a atuação deles, e esperei que terminassem de falar. E disse calmamente, terminaram de falar? Então eu vou voltar a dormir. Minha aparência impassível irritou completamente Gu Fu. Ela apontou para mim. Seus olhos estão cheios de decepção. Não diz que não tem sentimentos por esta família? Então, por que você voltou? Você, que passou 5 anos na prisão, é uma mancha na família Gu. Quem permitiu que você voltasse? Você pode ir embora agora mesmo, ninguém vai te impedir. Nesses anos em que você esteve fora, nós vivemos tão felizes. Agora você está fazendo cara feia para nós, como se estivéssemos te devendo algo. Lembre-se, só pelo fato de eu e sua mãe termos te dado à luz, não te devemos nada nesta vida. Então, sabendo que eles não se importam comigo, essas palavras ainda fazem meu coração gelar. Ela nem se dá ao trabalho de fingir. Felizmente, eu me escondo muito bem. Sob a aparência determinada, ninguém consegue ver a dor no meu coração. Ok, eu disse levemente. A senhora Gu franziu a testa. O que você disse? Só então eu olhei lentamente e solenemente para a família de 4 pessoas em pé no segundo andar e disse calmamente. Eu disse ok. Vou deixar a família Gu agora e romper todos os laços com a família Gu a partir de hoje. Senhora Gu, fique tranquila. Eu nunca vou incomodá-los no futuro. Mesmo que eu morra lá fora, não voltarei mais. Eu silenciosamente acrescentei em meu coração. Sério? Não tenho mais nenhum apego a esta família. Fui ferido completamente naqueles 3 anos. Já aprendi a lição. Como ouso desejar um afeto familiar que não me pertence? Desta vez, não diminui o passo. Embora a perna quebrada doesse, eu cerrei os dentes e persisti. Os olhos sombrios finalmente ganharam brilho. Essa era a luz de estar prestes a se livrar das correntes e abraçar a liberdade. Em um piscar de olhos, abri a porta da sala de estar e saí, sem o menor traço de hesitação. Muito menos olhei para trás. Senti frio e dor misturados por sua rejeição. Queria me perseguir, mas a dor de estômago o deixou sem forças para se levantar. Ele só podia gritar para a porta. Se fechando lentamente, Gu Xianbei, volte aqui. Este grito ecoou na vasta sala de estar, consumindo todas as suas forças. Eu não olhei para trás. Apenas ouvi vagamente alguém parecendo gritar alguma coisa. Não ouvi o que era exatamente. Afinal, a porta atrás de mim já estava fechada. Minha audição não é boa de qualquer maneira. Não importa o que estejam gritando, não tem nada a ver comigo. No momento em que saí da vila da família Gu, os nervos reprimidos finalmente puderam relaxar. Meus passos ficaram mais leves.
Depois de caminhar por cerca de 5 minutos, uma figura apareceu do outro lado. Fiquei chocado. Subconscientemente me escondi na sombra onde a luz da rua não alcançava. A pessoa estava com pressa, e a distância diminuiu. Eu já o reconheci, Bai Zero, amigo de Gu Qingdan. A impressão mais forte que tenho de Bai Zero pode ser resumida em 4 palavras: cáustico e cruel. Lembro-me da primeira vez que o vi. Ele me mediu de cima a baixo e comentou casualmente: tão pobre. Se não fosse por se parecer um pouco com Qingdan, seria difícil dizer que ele é da família Gu. Enquanto ele dizia isso, Gu Qingdan estava ao lado, mas não impediu a maldade de Bai Zero contra mim, apenas desviou o olhar. Naquela época, o que mais me importava não era a dificuldade intencional de Bai Zero, mas a atitude fria e indiferente de Qingdan. Naquele ano, eu tinha apenas 15 anos, e embora tivesse uma família, eu me sentia mais sozinho do que no orfanato. Bai Zero passou por mim e não me notou na sombra do canto. Meus olhos seguiram sua figura até que ele entrou na vila da família Gu, então percebi que ele provavelmente estava lá para tratar Gu Qingdan. Saindo da sombra, acelerei o passo. Originalmente, planejava encontrar um lugar para ficar primeiro, e depois procurar um emprego amanhã. Eles sabiam claramente que foi Guo quem me empurrou para baixo, mas ainda insistiram para que eu assumisse a culpa. Eu ansiava pelo amor dos pais e paguei o preço de 5 anos de prisão, uma perna quebrada e surdez. Meu corpo já está cheio de buracos e não pode suportar mais. Agora eles querem que eu pague pela imprudência de Gu Qingdan. Pelo bem do grupo Gu, tenho certeza de que a família Gu me procurará novamente. Eu odeio profundamente a família Gu e temo ainda mais os métodos torturantes de Ling Xueqin. A experiência na prisão é o passado mais sombrio da minha vida. Não quero vivenciar isso novamente. Meu corpo não aguenta mais tortura. Portanto, devo deixar Jianshen o mais cedo possível e fugir para um lugar onde eles não possam me encontrar, para viver o resto da minha vida em paz. Contei o dinheiro em minhas mãos, um total de 2.000 yuans. Tudo dado pela tia Wu. Pensando na tia Wu, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu me pergunto se terei a chance de retribuir a ela no futuro. Parei um táxi com dificuldade e entrei sem hesitar. Motorista, para a estação de trem de Nanshin. Pretendo pegar um trem para o nordeste de Longwu quando chegar à estação de trem de Nanshin. Dizem que lá as casas são as mais baratas do país, mais adequadas para pessoas como eu viverem, contanto que eu não vá para cidades desenvolvidas. Não vá para lugares lotados, apenas fique nessas cidades remotas, frias e com recursos esgotados. Acredito que a família Gu nunca me encontrará em toda a sua vida. Imaginando minha vida sozinho, deitado lá. Um coração frio não pode deixar de gerar esperança. Encostado na janela do carro, olhando para o belo cenário noturno do centro da cidade de Jianshen. As paredes externas do prédio eram decoradas com luzes de neon coloridas, e o halo amarelo quente dos postes de luz irradiava em meu rosto pálido, adicionando um toque de cor. 2 horas depois, finalmente cheguei à estação de trem de Nanshin e tive a sorte de comprar uma passagem para o trem das 1 da manhã. Só precisava esperar mais 1 hora para embarcar na jornada para a cidade portuária. Encontrei um canto tranquilo na sala de espera e sentei-me para descansar. No meu torpor, parecia ouvir anúncios na plataforma, mas estava cansado e com sono, além de ter alguma deficiência auditiva. E não consegui ouvir claramente por um momento. Cerca de 5 minutos depois, a plataforma transmitiu o anúncio novamente. Passageiros, bom dia. O trem de Jianshen para a cidade portuária já começou o embarque. Fiquei repentinamente surpreso, abri rapidamente os olhos e olhei apressadamente para a entrada de embarque. Já havia passageiros na fila para embarcar. Meu coração acelerou, e fiquei tão animado que mal conseguia me controlar. Assim que embarcasse no trem depois de passar pelo embarque, talvez nunca mais me encontrassem. Mal podia esperar para me levantar, caminhei rapidamente até a entrada de embarque e fiquei na fila atrás das pessoas na frente, passo a passo. Finalmente chegou a minha vez. Entreguei imediatamente a passagem para o cobrador, mas de repente senti uma mão agarrando minha passagem com força. Olhei para trás, horrorizado. Gu Qingdan! Como ele poderia estar aqui? Havia também vários guarda-costas corpulentos ao seu redor. O rosto de Gu Qingdan estava pálido. E ele disse, rangendo os dentes, para onde você está indo tão tarde? Eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. E tudo em que conseguia pensar era em fugir. Mas no segundo seguinte, vários guarda-costas me seguraram com força. Lutei desesperadamente, mas era como uma folha frágil, sem poder de resistência. Pensando que,
Uma vez que caísse nas mãos de Ling Chetin, com seus métodos, eu certamente morreria. Em desespero, gritei por socorro para a multidão. Eu não os conheço. Meu grito de partir o coração ecoou na estação de trem vazia, atraindo a atenção de todos. A maioria das pessoas hesitou, mas algumas pessoas gentis se adiantaram para impedir. Gu Qingdan disse friamente, ele é meu irmão mais novo e teve alguns desentendimentos com a família. Ele está fugindo de casa. Tem certeza de que querem se intrometer? Vários guarda-costas se aproximaram. E os passageiros recuaram. Ninguém se atreveu a vir me salvar. A desesperança surgiu em meu coração. Mas eu ainda não queria desistir de me salvar. Mesmo que houvesse uma lasca de esperança, eu faria o meu melhor. Tirando-me do pântano do sofrimento, meus olhos rapidamente percorreram a multidão, finalmente parando no rosto de uma mulher na casa dos 50 anos, que estava olhando diretamente para mim. Minhas lágrimas jorraram, e eu chorei amargamente para aquela mulher. Mãe, originalmente, era apenas uma tia parada hesitante na entrada, se deveria ajudar ou não. Ao me ouvir dizer isso, o olhar dela mudou instantaneamente. Uma esperança nasceu em meu coração. Tia, me salve! O corpo da tia parecia impulsionado por alguma força, correndo em minha direção, sem se importar com nada. Não era só ela, todas as mulheres da estação foram despertadas pelos meus gritos. A tia deu um passo à frente e me protegeu, afastando com força a mão do guarda-costas, gritando alto, o que vocês pensam que estão fazendo? A raiva brilhou no rosto de Gu Qingdan. Isto é assunto de família, não se meta. A tia me protegeu firmemente com as duas mãos, com um olhar determinado. Que assunto de família? Eu só ouvi meu filho gritar por socorro. Gu Qingdan não queria dizer mais nada. Sinalizou para o guarda-costas agir. Ouvindo que era a primeira vez que tantas pessoas me protegiam, não consegui mais conter minhas lágrimas. A tia deu um tapinha leve nas minhas costas, confortando. Não chore. Se não quiser ir com sua família, então não vá. Eu a olhei em choque. Como você sabe que eles não são traficantes de pessoas? A tia sorriu e disse, por que você não quer? Mesmo que eles sejam sua família. Eles não têm o direito de te limitar. Família não precisa necessariamente ter laços de sangue. Ter laços de sangue nem sempre significa ser uma família. Se sua família só te traz dor, então eles não são sua família. Você pode abandoná-los sem peso na consciência. Uma criança cercada de amor não sofreria como você está sofrendo. A tia acredita que você deve ter sofrido uma grande injustiça, por isso está desesperado para escapar. Minhas lágrimas caíram como uma cachoeira. A compreensão que meus pais biológicos não puderam me dar, eu senti em uma tia estranha. Tia, obrigada. Além de dizer obrigada, eu não tinha nada mais a dizer. A tia me empurrou, e meu corpo involuntariamente deu alguns passos para frente. Fuja rápido, o mais longe que puder. Nunca deixe que as pessoas que te machucaram te encontrem. Olhei profundamente para a tia, e então corri para fora da estação. Naquele momento, cheguei a esquecer que uma das minhas pernas estava quebrada. A única ideia na minha cabeça preguiçosa é fugir. A família Gu pode me encontrar na estação de trem de Nanjing. Eu definitivamente vou descobrir como ir para a cidade de Hong Kong. Não posso ir para a cidade de Hong Kong. Meus documentos também não podem mais ser usados. Mesmo que seja a pé, preciso ir para um lugar longe de Jianshen. Atrás de mim, ouço o grito de Gu Qingdan. Eu não olhei para trás. A saída da estação de trem está bem ali. A esperança surgiu no fundo dos meus olhos. No entanto, no momento em que saí da estação, de repente, tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Antes que eu pudesse lutar, meu cérebro ficou em branco. A consciência também estava gradualmente ficando turva. Quando recuperei a consciência novamente, já estava em um carro. Assim que abri os olhos, ouvi a voz fria de Gu Qingdan ao meu lado, acordado. Naquele momento, pensei imediatamente no vale. Depois de dar voltas e mais voltas, eu ainda fui pego por Gu Qingdan. Parece que meus esforços anteriores foram ridículos. Eu ignorei Gu Qingdan. Em vez disso, fui direto para a porta do carro, querendo pular para fora. A porta do carro estava trancada. Não pense em fugir. Sua voz aumentou ligeiramente, como se estivesse zombando da minha falta de autoconsciência. Eu olhei para ele sem expressão. Se você tiver coragem, mande alguém me vigiar todos os dias. Caso contrário, se eu puder escapar uma vez, eu posso escapar uma segunda vez. A expressão de Gu Qingdan era sombria. Você ousa. Eu já perdi tudo. Do que mais eu teria medo? Gu Qingdan olhou para mim fixamente. Eu levantei a cabeça e o encarei. Uma vez,
Gu Qinggan viu nos meus olhos o meu desgosto por ele. Eu realmente o desgostava. Naqueles 3 anos, ele já havia se acostumado com a minha obediência. Ele não conseguia aceitar a mudança tão repentina na minha atitude. Por mim, ele não hesitou em ofender Lin Xueqin. Lin Xueqin é a noiva de Guao. Até mesmo Guao, ele a machucou. Ele fez tudo até esse ponto. Do que mais eu poderia estar insatisfeito? De repente, os olhos de Gu Qinggan se estreitaram. Ele disse levemente, você pode escapar, mas a babá pode escapar. Meu coração encolheu. A babá é a única pessoa em toda a família Gu que é boa para mim. Enquanto eu estava pensando, Gu Qinggan de repente zombou. É mesmo? Então eu não apenas vou mirar na babá, mas também expulsarei a filha da babá da escola. A filha da mãe muda se chama Shen Wei, está no 2º ano da faculdade, há 5 anos, ainda cursava o ensino fundamental. Ela pedalou sua bicicleta, enfrentando a chuva, para me entregar meu cartão de admissão para o vestibular. Por causa da pista escorregadia devido à chuva, ela caiu e machucou a mão direita, quase impossibilitando sua participação no exame do ensino fundamental. Quando voltei para casa após o vestibular, a mãe muda me disse que meu certificado do ensino fundamental tinha sumido. Alguém o jogou na lata de lixo, e se a mãe muda não tivesse descoberto a tempo, teria sido levado como lixo. Devo favores demais à família da mãe muda. Se elas perdessem o emprego e os estudos por minha causa, seria pior do que me matar. Meu corpo inteiro estava tenso, e a raiva em meu coração estava quase incontrolável. Já que eu não falo. Gu Qinggan achou que eu ainda não tinha cedido e continuou. Ouvi dizer que a filha da mãe muda é uma ótima aluna. Ela sempre ganha bolsas de estudo. Se ela for expulsa da escola, um som de estalo. Um tapa forte interrompeu as palavras de Gu Qinggan. Pelo espelho retrovisor, vi os olhos de Bai Zirou, que estava assistindo a tudo, se arregalarem. Eu bati em Gu Qinggan. Ela jamais imaginaria uma coisa tão absurda em seus sonhos, mas aconteceu de verdade. Bai Zirou, que adorava ver o circo pegar fogo, riu alto. Qinggan, doeu. A expressão de Gu Qinggan estava tão sombria que parecia que ia começar a chover. Ela me encarou furiosamente e gritou, Guvo, preste atenção. Esta é a última vez que você me insulta. Se você ousar fazer isso de novo, o destino da mãe muda e de sua filha será pior do que você imagina. Sua voz ecoou no carro apertado, com uma ameaça inquestionável. Olhei para fora da janela do carro, com a mente cheia de desgosto. Ninguém disse nada durante todo o caminho. 1 hora depois, voltamos para a casa dos Gu. Assim que saí do carro, a mãe de Gu correu para me receber, estendendo a mão para me segurar. Eu retirei minha mão rapidamente, como se tivesse levado um choque. A mão da mãe de Gu ficou no ar, e um traço de constrangimento brilhou em seu rosto, mas logo ela ajustou sua expressão. Ela disse com dor, Xiao Bei, por que você é tão teimoso? Seu pai estava apenas dizendo coisas da boca para fora. Por que você levou tão a sério? Não pode fazer isso de novo. Você nem imagina o quanto a mamãe estava preocupada. Guao também se aproximou rapidamente para puxar conversa. Você realmente me assustou. Eu estava com uma expressão fria, parado ali em silêncio esperando que eles terminassem de falar, então levantei a perna e entrei direto. Minha atitude o irritou novamente. Ela gritou alto. Gu Xianbei, pare. Você não consegue sentir? Parei e olhei para a mãe de Gu, com o cabelo ainda não completamente seco. Irritado, disse, Senhora Gu, você se preocupa comigo quando está tomando banho? Ou quando está dormindo? O ar ficou em um silêncio constrangedor. A mãe de Gu inconscientemente desviou o olhar. Gu Qinggan ficou surpreso, abriu a boca, querendo dizer algo para explicar. Mas descobriu que não conseguia encontrar nenhuma razão. A hipocrisia desta família, eu já tinha visto antes. Não fiquei surpreso com o que aconteceu hoje à noite e entrei diretamente na vila. Sem olhar para mais ninguém. À noite, Gu Qinggan estava deitado na cama, virando e revirando, sem conseguir dormir. Saiu e ficou parado na frente da porta. Parado por meia hora, até que a dor causada pelo vento frio o forçou a ir embora. Na manhã seguinte, a expressão de toda a família Gu não parecia muito boa. Especialmente Gu Qinggan, com grandes olheiras sob os olhos. Ficava claro que não tinha dormido bem na noite anterior. A família estava sentada à mesa de jantar. O pai de Gu falou com uma voz grave. Xiao Bei. O motorista o levará ao primeiro hospital do povo de Aishin mais tarde, contanto que você mostre sua sinceridade a Xue Xing.
Acredito que ela definitivamente não o dificultará e continuará a cooperar com nossa empresa. Abaixei os olhos e permaneci em silêncio. Vendo isso, o pai de Gu disse: esqueça, você está mudo. A mãe de Gu rapidamente tentou apaziguar a situação. Vamos comer primeiro. Falaremos sobre isso depois do café da manhã. Hoje de manhã, o café da manhã era ocidental. A governanta colocou o café da manhã preparado na mesa. Mas faltava a minha porção. A atmosfera no restaurante caiu instantaneamente para zero. Os movimentos de todos pareciam ter sido pausados. O pai de Gu franziu ligeiramente a testa, mas não disse nada. Um olhar de desconforto passou pelo rosto da mãe de Gu. Por um momento, ela não conseguiu pensar em uma maneira de aliviar o constrangimento. Apenas Gu Qingdan gritou: o que está acontecendo? A governanta encolheu o pescoço e murmurou: estes são todos de acordo com as porções individuais. Sua explicação parecia pálida e fraca. Não só não acalmou Gu Qingdan, mas também jogou lenha na fogueira. Então o quê? Você não viu meu irmão voltar agora? Ou você viu e está se fazendo de desentendido? O mordomo tentou explicar, mas Gu Qingdan o interrompeu impacientemente. Você está demitido. O mordomo olhou para Gu Fu em busca de ajuda, com uma expressão de pavor, mas o viu manter a cabeça baixa. Não sei o que ele estava pensando. Gu Fu tossiu e disse: faça outro. O mordomo entrou apressadamente na cozinha com um sorriso no rosto. Os olhos de Gu Ao brilharam. Imediatamente, ele colocou uma expressão preocupada. Eu parecia estar esperando que ele me dissesse alguma coisa, mas esperei por um longo tempo. Eu nem sequer dei uma olhada para ele. Gu Fu bateu na mesa para me lembrar, mas eu ainda continuei tomando meu café da manhã. Nem sequer levantei a cabeça. Gu Mu não aguentou mais, seu tom era ligeiramente decepcionante. Xiao Bei, veja como seu irmão se preocupa com você. Você não vai dizer obrigado logo? Então era isso, tudo por causa disso. Nem dá para tomar café da manhã em paz. Que tipo de teste de obediência é esse? Eu larguei os talheres. Olhei para eles e disse: agradecer a ele pelo quê? Agradecer a ele por ter tomado minha vida. Ou agradecer a ele por ter deturpado, me incriminado? Ou agradecer a ele só porque comi um café da manhã dele? Vocês querem que eu peça desculpas a ele? Então, durante os 3 anos que passei nesta casa, eu não tinha café da manhã nem almoço. Quando voltava à noite, não só tinha que comer as sobras de vocês, mas também tinha que ser humilhado com suas palavras. Toda a sua família não deveria se desculpar? O olhar de Gu Mu ficou ainda mais decepcionado. Isso tudo é passado. Por que você não consegue superar isso? A dor está em mim. Por que você está me dizendo para superar? Por quê? Gu Mu cobriu o peito, arrasada. A raiva de Gu Fu finalmente explodiu. Porque eu sou seu pai. Você tem que me obedecer. Eu te digo, não pense que voltou para casa. E pode fazer o que quiser. Eu disse, sua presença não me faz falta. Se você guarda rancor de nós, você pode ir embora agora mesmo. Eu nunca disse que esta casa te recebe de volta. De repente, eu ri friamente. A risada estava cheia de sarcasmo. Essa casa é onde eu quero voltar. As coisas que aconteceram ontem à noite. Como vocês conseguiram esquecer tão rápido? Claramente, vocês querem me usar e retomar a cooperação temporariamente, mas dizem como se eu estivesse implorando para morar aqui. Gu Fu tremia de raiva e se levantou bruscamente da cadeira. Ele me deu um soco sem dizer nada. O soco foi extremamente forte, mas eu não senti nenhuma dor. Eu já estava acostumado a ser espancado. Mas não sentir dor não significa que eu não odeie. Eu virei a cabeça com uma expressão fria. O pai de Gu estava com o rosto cheio de raiva, sem um pingo de afeto paternal nos olhos. A mãe de Gu parecia angustiada. Mas não houve nenhuma obstrução substancial. A alegria maliciosa no fundo dos olhos de Gu Ao não pôde ser disfarçada a tempo. A tristeza reprimida no fundo do meu coração por muitos anos explodiu completamente neste momento como um vulcão. Eu usei força repentinamente com ambas as mãos e derrubei a mesa de jantar à minha frente. Houve um estrondo alto. Pratos e comida espalhados por todo o chão, uma bagunça terrível. A mãe de Gu foi assustada pelo ato repentino e recuou. Gu Ao ficou ainda mais assustado e gritou: Gu Xianbei, você está louco? Gu Qingdan rugiu. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu gritei roucamente. O que eu fiz de errado para ser tratado assim por vocês? Minhas lágrimas e o sangue no canto da minha boca se misturaram e escorreram pelo meu rosto, parecendo um fantasma maligno. A mãe de Gu deu um passo à frente, querendo me segurar. Mas eu a afastei com força. Xiao Bei, se acalme.
Somos todos uma família. Por que não podemos conversar direito? Por que fazer tanta confusão? O pai de Gu estava furioso, apontando para mim e repreendendo. Você ainda ousa causar problemas aqui? Olhe para você agora. Você é simplesmente uma desgraça para a família Gu. Gual se escondeu atrás do pai de Gu e disse em voz baixa. Irmão, não seja assim. A culpa é toda minha. É tudo minha culpa. Não fique bravo, ok? Eu não conseguia mais ouvir o que eles estavam dizendo. Eu só conseguia ver suas bocas, abrindo e fechando, com raiva, decepção ou tristeza. Eu era como um animal enjaulado, gritando desesperadamente, gritando com tanta força que nem mesmo conseguia ouvir o som dos meus próprios gritos. Eu cambaleei para fora, mas a cena diante de mim ficou turva. Eu só senti o mundo girando, usando minha última força. Meu corpo balançou incontrolavelmente. Meus joelhos se dobraram e eu caí para frente. Xiao Bei. Gu Qingdan correu para frente e me abraçou com força no momento em que caí. Seus braços tremiam levemente, me abraçando com cuidado. Ele estava bem agora há pouco. O que está acontecendo? A mãe Gu ficou desesperada, com lágrimas escorrendo, completamente perdida. Enquanto o pai Gu resmungava friamente, eu o conheço bem. Ele não tem outras habilidades. Fingir é o que ele faz de melhor. Chega! Gu Qingdan, com as veias da testa saltando, pegou Xian Bei no colo. Xiao Bei já desmaiou. E vocês ainda estão aqui falando friamente? Estou começando a duvidar se Xiao Bei é mesmo filho de vocês. Deixa comigo, ele disse, me carregando descuidadamente para cima. O pai Gu quase começou a brigar de raiva. Se não fosse pelo meu caso, ele nem teria chance de fazer escândalo na minha frente. Acordei no quarto de Gu Qingdan mais uma vez. Assim que abri os olhos, vi a babá sentada perto da janela. Com um lenço de algodão, ela limpava minhas bochechas com um olhar de pena. Ao me ver acordado, a babá perguntou apressadamente, preocupada, jovem mestre, você ainda está se sentindo mal em algum lugar? Eu olhei atordoado para seus lábios se movendo, lágrimas caindo silenciosamente. A babá ficou com os olhos vermelhos de preocupação. Jovem mestre, o que foi? Eu te machuquei? Na prisão. Depois de perder a audição do ouvido esquerdo, eu frequentemente não conseguia entender as ordens de intimidação e repreensão daquelas pessoas. Isso também fez com que eles me torturassem ainda mais cruelmente, para apanhar menos. Eu me forcei a aprender a leitura labial. Mesmo que eu não pudesse ouvir claramente, eu podia adivinhar uma ou duas coisas pela leitura labial. Eu reprimi a amargura e forcei um sorriso. Babá, estou bem. Só estou com muita fome. Pensando nas coisas ruins que aconteceram de manhã, a babá me defendia em seu coração. O jovem mestre já é tão sensato. Por que o senhor e a senhora não conseguem ver? O que o jovem mestre gostaria de comer? Sopa de macarrão clara. Certo, vou fazer agora mesmo. Eu me sentei e me encostei na cabeceira da cama. Não sei quanto tempo se passou, a porta foi aberta novamente. Eu pensei que era a babá, mas era minha tia. Os olhos da tia encontraram meu olhar indiferente, e seu coração doeu. Mas ela não recuou. Em vez disso, sentou-se na beira da cama. Xiao Bei, a mãe fez sopa de macarrão clara para você com as próprias mãos. Experimente um pouco. Ela queria me alimentar, mas eu me esquivei. Eu mesmo. Eu peguei os talheres e abaixei os olhos para olhar para esta tigela de sopa de macarrão clara. Os macarrões brancos eram distintos, o caldo claro era coberto com uma camada de cebolinha verde esmeralda. E havia um ovo frito, sem muita decoração de temperos, mas cheirava deliciosamente. Eu continuei mastigando lentamente na minha mão, e de repente o sabor familiar encheu minha boca. Todo o meu corpo também se aqueceu. Como está a massa feita pela mamãe? A tia me olhou ansiosamente. Parei de comer macarrão. Você fez isso? Sim, até au. Nunca comeu macarrão feito pela mãe. Você é o primeiro, ela disse isso. Parece estar expressando seu amor por mim, seu filho biológico. Claro, eu não fui tocado. Em vez disso, sorri sarcasticamente e continuei comendo macarrão sem dizer nada. A tia deve não saber o significado especial do macarrão com caldo claro para mim. Uma tigela simples de macarrão com caldo claro. Depois de tantos anos, ainda me lembro claramente da primeira vez que minha mãe fez macarrão com caldo claro para mim. Foi no inverno do meu primeiro ano do ensino médio. Em uma noite escura, voltei para casa de bicicleta enfrentando vento e neve. Toda a vila estava escura e ninguém deixou uma luz para mim. A família Gu estava farta e foi dormir cedo.
Mas eu estava tremendo de frio e só conseguia comer a comida fria que já estava lá para encher minha barriga. Como resultado, naquela noite meu estômago começou a revirar desconfortavelmente. Só me senti melhor depois de vomitar tudo o que havia comido. Foi minha mãe quem descobriu que eu estava doente a tempo. Cuidou de mim. Comi uma tigela fumegante de macarrão com caldo claro. Foi a partir desse dia também. Mamãe deixava uma luz para mim todas as noites e esperava que eu voltasse da escola para fazer macarrão com caldo claro e bolinhos. Todos na família Gu sabem que Gu Kim não está bem do estômago e esses alimentos nutritivos e fáceis de digerir são para ele. Mas ninguém sabe que eu também desenvolvi problemas de estômago desde que voltei para a família Gu. Eu nunca tive problemas de estômago no orfanato, mas quando voltei para minha própria casa, fiquei com fome e saciado sem horários fixos. Meu estômago ficou ruim. Que irônico. O sabor do macarrão com caldo claro feito pela mamãe. Nunca vou esquecer. Como eu poderia não saber quem fez essa tigela de macarrão na minha mão? Bebi até a sopa. Havia alegria no rosto da tia. Estava gostoso? Olhando para os lábios dela, fui direto ao ponto. Diga o que você tem a dizer. Você não precisa andar em círculos comigo. Uma frase sem emoção instantaneamente distancia o relacionamento entre mãe e filho. A tia franziu a testa, com um olhar de desgosto no rosto. Xiao Bei, mamãe é realmente boa para você. Por que você simplesmente não consegue baixar a guarda? Não disse uma palavra. Apenas a encarava fixamente, com um olhar que parecia perfurar sua alma. Sob tal olhar, a tia-avó gradualmente se rendeu. Xiao Bei, o que você quer que eu faça? Para que você me aceite. Eu continuei em silêncio, mesmo que eu dissesse. Ela não seria capaz de fazer, não vale a pena conversar com as paredes. A tia-avó disse um monte de palavras suaves e gentis. Mas tudo o que recebeu foi minha indiferença. Finalmente, ela suspirou longamente. E disse solenemente, Xiao Bei, raiva é raiva. Mas você não pode ignorar os negócios da empresa Gu. Se a Linxi não cooperar com a Gu novamente, as perdas da Gu serão cada vez maiores. Você é da família Gu, e deve fazer sua parte pela família Gu. Para ser honesto, sempre achei que minha tia-avó era uma pessoa razoável, mas hoje vejo que pensei demais. Duas pessoas não dormem na mesma cama e pensam diferente. Minha tia-avó e o resto da família Gu são farinha do mesmo saco. Mesmo que seja para fingir se importar, finja melhor, pegar uma sopa rala feita com fingimento. E ainda falar sobre moralidade? Neste momento, sinto-me incrivelmente triste por ter no meu corpo o mesmo sangue da família Gu. Saia! O quê? Ou você sai, ou eu saio. Eu falei primeiro. Você precisa usar o cérebro para fazer as coisas. Em apenas 5 anos, como você, criança, se tornou tão incompreensível. A tia-avó estava com o peito subindo e descendo violentamente de raiva. Eu ri friamente. Você estava se divertindo livremente lá fora. Por 5 anos, claro que é curto para você, enquanto eu na prisão estava sendo espancado ou xingado. Quem pode suportar esses 5 anos de espera? A minha vergonha de ter estado na prisão deixará uma mancha para o resto da vida. Isso é o que você chama de sinceridade? Então eu te imploro, é melhor não ser sincera comigo. Eu não posso pagar, você é incompreensível. Sim, eu sou incompreensível. É melhor você não me incomodar no futuro. A tia-avó se virou furiosamente, sem rosto para continuar me encarando. Passei o dia todo deitado no quarto de Gu Qinggan. À noite, o pai Gu entrou e apontou o dedo para o meu nariz. E começou a me xingar. O motivo era a empresa Gu, que em um dia perdeu outros 10 bilhões. Se a Gu não cooperar com a Linxi, a perda não vai parar. Eu sempre mantive um sorriso para o pai Gu, do jeito que eu sou, antes de ir embora. Gu Qinggan me lançou um olhar profundo, cujo significado eu não compreendi até o dia seguinte.